o próximo medicamento que vai entrar no mercado para revolucionar, substituir mundiário. Sejam bem-vindos e é com muito orgulho que a gente vai apresentar para vocês uma nova experiência do BTP. O que a gente quer passar para vocês é o gosto pelo conhecimento. Trazer um conhecimento profundo como o BTP de fato já sabe fazer. Gente, ó, não tem glicose para todo mundo não. Aqui tem, eu vou deixar pro cérebro. E o resto dos tecidos aí se vira. Se sustentem com lipídio. Será que eles conseguem transar e beijar na boca ao mesmo tempo? Não dá sempre não, pessoal. Valeu, gente. Valeu. Tamo junto. Sejam bem-vindos e é com muito orgulho que a gente vai apresentar para vocês uma nova experiência do BTP. Pela primeira vez, BioTPcast. Que modelo é esse? Que doido. Então estamos aqui inaugurando, lançando uma nova forma de BTP para o mundo. Verdade ou mentira? Tô muito feliz. Eu tô felizaço. É um negócio muito massa. O que a gente quer passar para vocês é o gosto pelo conhecimento. A gente tem que gostar de estudar. Porque imagina você fazer alguma coisa pro resto da sua vida que você não gosta. É, verdade. Não, e aí que tá, gente. Dá para ser menos difícil, desde que a gente encontre o prazer naquilo que a gente realmente faz. Então, é tornar mais leve uma missão que eu já sei que é muito difícil. Vamos lembrar que as nossas principais intenções aqui é trazer um conhecimento profundo como o BTP de fato já sabe fazer. Num viés, claro, que vai trazer conhecimento que vai muito além do vestibular, mas sempre com foco. Eu quero você saindo de um áudio como esse, de uma live como essa, de um podcast como esse, com o seguinte sentimento: eu sou uma pessoa diferente antes e depois. Eu já tenho novos conhecimentos e mais, conhecimentos que me aproximam da aprovação. Todo novo episódio é pensado em você aumentando a sua capacidade de ganhar mais pontos, acelerando a sua aprovação e tirando mensagens para a sua vida. Inclusive, o tema de hoje é muito bombástico. De hoje é muito massa. A gente não escolheu à toa começar por esse tema. O mundo quer saber sobre isso. Os alunos querem saber, mas todas as pessoas querem saber. A gente curte estudar mais e mais. Cara, e é um mundo que não vai parar de ganhar novas informações e atualizações. No universo de pré-vestibular, que módulo seria esse? Em que módulo a gente está? Que capítulo seria esse? Fisiologia humana. Que é top o quê no Enem? Top 2 do Enem. Top 2 do Enem. Compete, sabe com quem? Metabolismo energético, que também é top 2. Porque assim, ó, pro Enem, top 1, ecologia. Top 2 eu tenho fisiologia e metabolismo energético. Mas a gente vai falar do metabolismo energético aqui. Porque vários desses hormônios influenciam diretamente no metabolismo energético. Então, em termos de vestibular, é fisiologia. Vamos falar já qual que é o submódulo? Bora. Sistema endócrino. Agora me acompanha. Nós não vamos pegar qualquer viés, porque são milhões de hormônios. Então, a gente pensou, Ângelo, como é que a gente faz para a gente selecionar para ser o primeiro episódio que está lançando o BioTP no universo dos podcasts? Então, vamos fazer o seguinte. Vocês já sabem que a gente consegue profetizar muita coisa da prova. Verdade ou mentira? Com toda a modéstia, quantos assuntos a gente acertou na última live das apostas ano passado? Nem lembro, acho que foram o quê? Foram 8? 7 questões. 7 questões. Gente, 7 questões é quase metade de uma prova. Numa live. Se somar a live das apostas com uma live que a gente fez no Instagram no dia seguinte, dá mais. Dá mais. Quem tava com a gente. Não, e aí, olha que coisa, porque todo mundo fala assim, não, mas acertar a questão. Gente, uma coisa, eu falar assim, quem estudar pela plataforma do BioTP tem todos os assuntos ali. Claro, a plataforma é completa. Outra coisa é você falar que você acertou em uma live de véspera. Essa live, deixa eu já adiantar para todo mundo saber. A live das apostas, ela faz parte do nosso momento de revisional, que esse ano vai começar dia 15 de setembro. Essa não é para todo mundo, inclusive não é vendido, é para quem é convidado. Para quem é de fato merecedor. Muda o jogo? Muda o jogo. Nós temos aprovados em medicina que só fez a plataforma de revisão. Isso é real, isso existe, isso acontece, mas não está liberado para todo mundo. É claro que você estando aqui, você já vai sentir o nível. Por quê? Porque se a gente vai fazer podcast focado em tentar acertar a prova desde já,
a gente já está usando nosso poder de apostas. E foi assim que a gente resolveu começar os nossos hormônios. E também, como a gente está com um tempo a mais antes da revisão, a gente quer te mostrar que é possível conectar um assunto com outro. Se você conseguir conectar, por exemplo, sistema endócrino com a bioquímica, você aprendeu a bioquímica muito mais que se aprender só na aula de bioquímica, porque fica muito mais interessante. Né? Aí vai muito além prática, do Enem, né? É muito além. Aí eu tô falando de FUVEST, aí eu tô falando de Unicamp, aí eu tô falando de fase 2 de prova hard. Claro, e a gente gosta aí é disso pra caramba também. É, chegamos no outro nível. E aí a gente fez assim, vamos fazer o seguinte, pensa você sozinho, não me fala, 5 hormônios que você acha muito propenso em prova. Que eu vou pensar sozinha aqui. E aí, gente, por favor, não acha que é feeling, não acha que é sexto sentido, não acha que é horóscopo ou que é sorte. A gente olha para tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, noticiário, artigos publicados em revistas de credibilidade. E aí a gente olha para essas provas de importância imponentes, essas, o FUVEST, o Unicamp, o UERJ, e fala, olha, eles estão abordando muito, e inclusive essa questão pode servir de inspiração para uma modelo Enem. A partir daí nascem as nossas apostas. Então tá longe de ser algo que qualquer um chuta. Não, não é chute. Não, e também a gente olha muito o que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão querendo. Porque você imagina uma coisa. Você é um cara que faz prova. Você está de olho no quê? Na sociedade. O que está sendo mais falado? O que eles estão usando mais? Tem um hormônio que as pessoas estão querendo saber mais desse hormônio? Vamos pôr ele na prova. Perfeito, perfeito. Eu pensei 5, você pensou 5. Isso. Vamos contar quais que a gente pensou? A gente já sabe o que cada um pensou, porque a gente já preparou quais que a gente ia falar mais. Isso. Mas vamos lá, vamos contar. Qual é que você pensou aí? Fala primeiro. Eu pensei no T4, na tiroxina, da tireoide. Boa. Eu pensei na ocitocina. Ocitocina, muito bom. Neurohipófise. Não, e é engraçado, que aí depois que você falou da ocitocina, me deu vontade de ter falado da ocitocina também, porque eu realmente é legal acho... demais, né? Não, ocitocina é muito demais. Boa de prova, beleza. Eu pensei mais no T4, no viés metabolismo energético mesmo, de aumentar o metabolismo basal, o gasto de energia, que tem a ver um pouco com a aula de hoje, né? Agora, e você pensou na ocitocina mais na contração do útero ou na injeção de leite? Contração do miométrio. Porque é tão fácil saber a ocitocina. São 2 funções assim, as que mais têm chance de cair. Contração do miométrio e ejeção do leite. E tem uma história que é muito bonita. Você que é mãe, você vai saber disso. Eu acho que eu já sei o que você vai falar, porque é muito bonito. É legal demais. Porque assim, a gente tem pouca coisa que é instinto. A gente é muito cultura. O humano é muito cultura. Então, por exemplo, assim, se eu chutar a cabeça de alguém na rua, você chutou por quê? Meu instinto. Não é uma boa justificativa, né? Eu chutei porque eu quis. Só que tem coisa que ainda é instinto, assim. Porque a mãe, ela consegue identificar o tipo de choro do neném. Quando o nenenzinho tá chorando e ele tá com dor de barriga, nada acontece lá no peito dela. Quando ele tá chorando porque ele tá com sono, nada acontece. Se um bebê começa a chorar de fome, a mãe começa a esguichar leite do peito. Muito louco. Isso é foda. Muito louco. Né? E muitas vezes, assim, sabe, às vezes quando eu quero tentar explicar isso para quem não é mãe, eu falo, não, então talvez você tenha tido um cachorro na sua vida. Então, vai se assemelhar. Quando você pega um cachorro, você acha o cachorro muito fofo, aí você fala assim, que vontade de mostrar esse cachorro. Você tem isso o tempo inteiro com seu filho. Eu quero te beijar. E nessa hora esguicha muito leite. Então eles falam assim, cara, a ocitocina é o amor, né? E nessa hora você tá no pico do amor. E ele ejeta o leite também. Então nessa hora é muito bonito. É uma sincronia bacana demais. A ocitocina é uma boa pegada mesmo. Uma boa pegada. E aí, na hora que você fala assim, o que a sociedade tá falando? Tá entrando muito em pauta. Muito em pauta. Inclusive, isso foi questão das ciências médicas do ano passado, aquela violência obstétrica. Então, esse tipo de coisa começou a obstetrícia mesmo, assuntos relacionados ao parto, etc., começou a entrar em pauta no mundo coloquial, inclusive. Então, as chances de começar a popularizar por meio de qualquer prova é grande. Então, ocitocina como um hormônio indutor do parto para contrair o músculo. Isso é legal. Maravilhoso. Eu pensei em estrógeno também. Legal. E aí o estrógeno eu pensei mais voltado, ao invés de características secundárias femininas, ginecomastia, bacia ginecóide, ok, tá, né? Totalmente vinculado. Eu pensei ele mais na calcemia. Nossa, e a gente vai falar disso hoje. A gente vai fazer um link de estrógeno com GH. Você sabe qual que é o link? O que acontece? Assim, qual que é a relação de estrógeno, GH, crescimento? E você sabia que homem tem estrógeno? Se você não sabe, continue.
Não, inclusive, assim como mulher tem testosterona. Então, você já deixou uma pergunta desafio. Gosto dessas perguntas desafio. Boa. Quero ver a resposta aqui de baixo. Pergunta desafio é: qual a glândula que produz os hormônios do sexo oposto? Por exemplo, qual a glândula em mim vai produzir a testosterona e em você vai produzir o estrógeno? Doido, hein? Legal. Isso é legal, né? Como que o estrógeno é gerado no homem, por exemplo? Porque o homem tem estrógeno. Vem de onde? Isso. Vem de onde? Como que ele é feito? Isso é legal e demais. como que a testosterona é gerada na mulher? Legal. Qual que é a glândula por trás? Boa, né? Então tá, na calcemia, gente, vocabulário. Vocabulário é assim, para de negá-los, porque eles estarão na prova. Então não adianta falar, eu gosto da biologia, entendo a biologia, mas esqueço os nomezinhos, você não está sendo preparado para ser aprovado. Eu gosto de biologia e memorizo os nomezinhos. Aí eu estou falando com alguém que será aprovado. Então, quando eu falo em calcemia, eu estou falando de vocabulário que tem chance de prova, e olha, o sufixo mia, sempre fazendo referência a coisas no sangue. Legal. Volemia, Legal. volume do sangue, glicemia, glicose no sangue, calcemia, cálcio no sangue. Controle da calcemia envolve calcitonina, paratormônio, mas o estrógeno também. Nós, mulheres, precisamos demais desse estrógeno, justificando na menopausa a gente começar a ter osteoporose. E é loucura, os homens também precisam de estrógeno. Legal. O que mais você pensou de hormônio? Você falou de glicemia, eu pensei na insulina. Insulina. Clássico, né? Pensei também. É um também. clássico, ele vai ter que entrar. Tem que ter. Se alguém me perguntasse assim, professora, você tem que escolher uma palavra para falar que é a mais segura da prova. Uma palavra, não estou falando um assunto, eu estou falando uma palavra, um vocabulário. E eu tenho certeza que a palavra que mais aparece na prova é glicose. Então já deixo uma dica. Legal. Todas as aulas, independente do módulo, inclusive independente da disciplina, porque a glicose pode aparecer, sei lá, numa aula de química, o professor está falando de glicose. Por que não? Independente da aula, foi citado a palavra glicose, ele está num momento auge, quente, de chances reais de aparecer na prova. Insulina tem direta relação com a glicose? Muito. Então também estava na minha aposta. E Bateu. aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Você almoçou hoje? Almocei. Almoçou? Bem, comeu bastante? Eu comi, mas meu almoço ele é de baixo valor glicêmico. Tá. É porque eu quero propor um teste aqui pra gente. Já que a gente vai falar de insulina, de glicemia, eu quero medir a nossa glicemia. A gente vai medir, trouxe um aparelhinho para medir a glicemia, e depois de um tempo a gente vai tomar um refrigerante e vai medir de novo. Pra gente ver o tanto que vai alterar a nossa glicemia. Então, vamos. E aí eu vou te contar uma coisa. Tem um tempasso que eu não tomo Coca-Cola e qualquer outro refrigerante. Eu tenho quase que, sei lá, uns 10 anos. Aí, Olesa, eu tampei o nome aqui para não aparecer. Falei, Coca-Cola. Gente, é Coca-Cola. Pronto. Patrocina a gente, Coca-Cola. A gente vai falar mal de você. Não patrocina. Alto teor de açúcar. Então eu trouxe uma para mim, trouxe uma para você. Tá. Tem muito tempo que eu não tomo. Eu também tenho muito tempo. Refrigerante, em geral, aí, assim, já excluí da minha dieta. Eu trouxe uma canetinha aqui, vou furar meu dedo. Tá. Aí eu vou medir aqui a minha glicemia. Ó. Vamos colocar aqui. E aí depois e tem agora que trocar já é o momento do menino a já pensar. Índice glicêmico, glicemia é a mesma coisa? Então, gente, eu queria deixar muito claro que o assunto é muito legal, mas nós não estamos aqui com o intuito de entretenimento. Você está anotando. Você está anotando. Então, quais os hormônios a gente está apostando? Você já está anotando, porque você vai buscar isso. Agora, eu já trouxe para você o vocabulário calcemia. Agora, eu já trouxe 2 termos para você. Índice glicêmico e glicemia. Opa, tem uma diferença entre isso. Já vai fazendo o teste aí, como é que vai ser? Aqui eu coloquei aqui aqui tem uma canetinha que fura o dedo, né? Aí eu tenho que carregar ela aqui. Deixa eu lembrar. Aqui, carreguei. Agora aquele momento tenso, 1, 2, 3 e... Não é aqui não. Peraí. Onde que eu tenho que apertar aqui? Lembrei. 1, 2, 3 e... Nó, furou. Aqui, ó. Sangueira. Aí eu pego aqui agora essa fitinha. Levanta eu almocei, lembrando que eu almocei, ali, tá? Tem que lembrar, aqui, ó. Isso. Tem que lembrar que eu almocei, porque senão alguém vai falar assim, tá com diabetes, né? Porque o cara vai falar, como é que ele pode estar com tanta, assim? Né, gente? Porque a glicemia pós-refeição é uma coisa, a glicemia em jejum é outra. Aí eu vou colocar aqui no aparelhinho e vou ver quanto que vai dar, ó. Glicemia em jejum, a gente espera de 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue. Como ele já almoçou,
né? Aí ficar aí acima, tá? Ok, quanto? Vamos ver aqui, ó. Vai medir. Tan, 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 tan. Vamos ver se ele vai funcionar. Podia funcionar, porque o teste é legal. Ó, tá ligadinho aqui, beleza? Ó, vamos ver. Deixa eu tentar colocar de novo aqui. Tá. Deixa eu já fazer a definição de glicemia. Quebra tudo. E índice glicêmico, só para garantir, porque isso tem tudo a ver com o que a gente vai trabalhar e com as nossas apostas. Glicemia, como o próprio nome sugere, nada mais é do que a taxa de glicose no sangue. Fechou? Beleza. Hormônios que envolvem o controle dessa taxa de glicose. Você está anotando. Insulina e glucagon são os protagonistas, produzidos pelas células do pâncreas. Perfeito. Agora, além disso, existem outros hormônios que estão por trás da taxa de glicose no sangue. Hormônios secundários, mas que também poderiam aparecer, uma vez que glicose é, para mim, a palavra que mais aparece na prova. Glicose em primeiro lugar, DNA em segundo, mas glicose disparado. Porque ele pode vir no viés da ecologia, pode vir no viés da bioquímica, pode vir no metabolismo energético. Então, neste momento, olha lá, quando eu falo de adrenalina, a adrenalina também coloca glicose no sangue, porque você vai ser desperto para o instinto de luta ou fuga. A adrenalina é a hora que você está sob tensão, então o seu músculo tem que estar funcionando. E aí, para ele estar funcionando, tem que estar chegando glicose no sangue. Então, a adrenalina, né? O que mais que a gente influencia a taxa de glicose? Cortisol. Cortisol, que também é um hormônio do estresse. Então, ele leva ao aumento da glicemia ali também. Então, ainda, vai lembrar, insulina e glucagon continua sendo os protagonistas. Ótimo. Então, glicemia. Agora, o que é índice glicêmico? Não, aí o índice glicêmico é a velocidade com que se aumenta a glicemia. Então, o índice glicêmico, ele muda de cada alimento. Nesse momento, por exemplo, eu posso até te falar, vou imaginar que eu como um pedaço de pão que tem a mesma quantidade de glicose, de carboidrato, do que uma maçã. Conseguiu imaginar? Então, eu trouxe 2 alimentos. Eu trouxe a maçã e eu trouxe um pedaço de pão, mas eu coloquei em uma quantidade que ambos vão ter a mesma quantidade de glicose. Ainda assim, o índice glicêmico muda. Se eu comer um pedaço de pão, tem uma chance grande de aumentar a glicemia rapidamente, porque é um açúcar refinado. Com a maçã, principalmente se ela tiver uma casca, o fato de eu estar ingerindo a mesma quantidade de glicose, mas junto com fibra, porque o fruto tem fibra, o índice glicêmico tende a ser menor. Ou seja, a velocidade com que aumenta a minha glicemia tende a ser menor. Quanto mais fibra tem junto no alimento, mais lentamente aumenta a minha glicemia. Ou seja, menor o índice glicêmico daquele alimento. Isso é bom. Para quem precisa emagrecer ou para quem não quer engordar, evitar picos de glicose, alimentos de índice glicêmico muito alto é fundamental. Quero falar sobre isso. Por quê? Por que eu tenho que olhar não só para a quantidade de açúcar no alimento, mas também para a velocidade com que aquele alimento aumenta a minha glicemia? Vou trabalhar isso hoje. Deu certo ou não deu? Não. Que beleza! Exatamente o que a gente precisava. Todas as maneiras possíveis. Ainda bem que ele furou o dedo dele. Pronto, um furei o meu furei desnecessário. aqui, tentei. Acho que esse aparelho tá com algum problema. Eu já usei ele outras vezes. Eu lembrei como é que era, usei aqui, liguei lá. Criei uma expectativa. Ele não escreveu aqui qual que é a glicemia. Eu ia ter uma boa desculpa de voltar a tomar refrigerante. Agora eu vou tomar de qualquer jeito. Vou tomar esse negócio de qualquer jeito. Raiva. Sério, vou tomar esse negócio. Que coisa! Segue o baile. Vamos fazer o seguinte, na hora que acabar a live aqui, a gente grava um videozinho pra eles usando isso aqui. Eu ligo pra alguns orientadores e a gente consegue fazer isso. Beleza. Pronto. Então eu pensei de hormônio. Os meus foram GH, insulina. GH foi um dos que bateram. Você vai tomar mesmo. Vou.
Eita ferro. GH, insulina, T4, cortisol e estrógeno. Os seus 5 foram? GH, insulina, ADH, cortisol, ocitocina. Bateram 3. ADH é muito bom também. Bateram 3. Bateram 3. Qual foi o terceiro que bateu? Cortisol, né? O cortisol, eu acho, ele tem um viés muito forte como imunossupressor. Eu acho. Né? Muito bom. E lembrando que ele é o hormônio do despertar, né, gente? Ele é o hormônio que te faz acordar. Ele é do estresse, ele te desperta. Ele é o contrário do melatonina, que vai fazer você ter sono. E ele é muito fotossensível. No sentido que se você dorme num quarto com blackout, as chances de você inibir a produção do cortisol é muito grande. Então, a chance de você não querer acordar é muito grande. Essa é a regra. Então, cara, abri. Deu. Agora deu certo? 97. E isso não foi com refrigerante. Não, Esse foi com antes de eu refrigerante. tomar. Tomei 2 golinhos agora. Então, 97. E agora, qual que é a ideia? O que você acha? Você vai e tomar, aí, vou terminar de tomar o tomar refrigerante todo, depois vou medir de novo. Tá. Ué, 97, pra quem acabou de almoçar, sua glicemia tá até bem boa, Tá né? bom, né? Porque eu almocei tipo 11h30. Ah, Agora você são almoçou? quantas horas? Agora são... Agora nós já... 2h30, mais ou menos. 3h30 já. É. Ô, mestre, você gravou esse vídeo... Qual foi a última vez que você tomou Coca-Cola? Fui gravando um vídeo. Há muito tempo atrás. Você lembra? Você tá gravando esse tem vídeo uns, toda semana? tem uns 2 anos. Tem uns 2 anos que eu gravei um vídeo. É mesmo? Tem uns 2 anos. Então. Aí, você tá ótimo. Vai, fura o meu, então. Deixa eu furar o seu aqui pra ver que eu tenho que trocar isso aqui, ó. Aí, 18... Como é que é? Aqui. Muito importante, gente, você lembrar que isso aqui é um pérfuro cortante. Então, aqui, ó. Tem que Descartável. tirar, Por jogar favor, fora esse né? aqui. Aí pega um novo, completamente novo. E a gente vai ver aqui a poli, quanto que vai dar. Se eu devo estar um pouquinho mais alto que o meu, por quê? Eu almocei Porque você há almoçou pouquíssimo tem pouco tempo, né? Você está naquele momento absortivo. Momento absortivo. Agora, eu, em geral, como no almoço, muita salada e carne. E hoje, eu ainda comi feijão, coisa que eu nem faço. Então, teve um pouco de carboidrato. Não, faz aqui, é só apertar aqui? Deixa eu fazer para você, peraí. Nunca fiz isso, para te falar a verdade. Toda a minha glicemia é exame de sangue no Você laboratório. vai colocar isso aqui no dedo. O dedo vai furar, ó. Vai doer um pouquinho, tá? Doeu? Você foi muito Boa. humilde, quase que não furou nada aqui. Que gotinha humilde de Eu só sangue. preciso de uma gotinha. Acho que eu não tenho sangue no Aí, ó, meu tá. dedo, não. Eu acho que porque tinha muito tempo que não ligava isso aqui. Aí, ó. Agora tá lendo na hora, ó. 3, 2, 1. Tum, 75. Ó, tá baixa a sua glicemia, hein? 75. Tá bem baixo, ó. 75. Eu almocei, tem uma... tem umas 2 horas, Então, Mas agora, é isso, meu abre essa coca aí e manda bala. meu Deus, aí eu vou dar um susto no meu pâncreas. Essa é a ideia. Tem muito tempo que eu não tomo. Semanas mesmo. Boa, boa. Então, nós vamos entender como é que acontece a variação da glicemia colocando uma grande quantidade de açúcar. Porque, assim, tirando o refrigerante, você não consegue consumir esse tanto de açúcar de uma vez só. Você imagina comer o açúcar mesmo ali, sacarose, aquele que você adoça o café. Se for comer o tanto de açúcar que tem aqui, nossa senhora, você passa mal. Você fica enjoado. Difícil demais. O que eu tenho aqui? Gente, lembrando que apesar de eu ter almoçado razoavelmente há pouco tempo, tem 1h30 mais ou menos, é isso. Era muita salada, então muita fibra. De carboidrato, tinha o feijão, que também é rico em fibra, muita rafinose. Então, e carne. Então, isso justifica também o índice glicêmico ser assim Tá baixo. Tá baixo. Abaixo de 70 é uma hipoglicemia já. Né? Aqui, então a gente escolheu 2. Beleza. A gente escolheu GH e insulina, como as apostas principais de prova. Isso. Então, fechou. Ô, Tomar, para quem quiser participar desse nosso curso de revisão, incluindo nele a Live das Apostas, porque é uma plataforma, né? Primeiro, a dica é estar aqui com a gente, porque qualquer nova informação, nova oportunidade, um grupo onde a gente vai conseguir liberar mais convites, a gente coloca dentro desse grupo, tá? Então, a gente vai ter um grupo que eu vou colocar na descrição fixado. Esse é o grupo dos interessados na nossa revisão, tá? A nossa live das apostas a gente faz mais ou menos assim, só que para todas as matérias. Ângelo, sossega, concentra e me fala
tudo que você acha que vem na prova. Eu falo a mesma coisa e Daniel faz a mesma coisa. Aí, meu querido, é bater entre 3 professores de mais de 20 anos de sala de aula. Vai para os cartõezinhos vermelhos. Eu tenho esses cartões até hoje. Aí depois os que batem entre 2 dos 3 professores, cartão amarelo. E ainda tem os cartões verdes. A gente... Cara, é por isso que acerta tanto, né? É. Bater entre 3 professores com muita experiência, é por isso que acerta muito. Porque uma coisa legal, quando a gente pensa no Brasil inteiro, não é todo estado que valoriza o Enem como a primeira prova. E aqui pra gente, há muitos anos, o Enem é a primeira prova. Então, se a gente for parar, foi desde... Quando que a UFMG abandonou? 2009. Desde 2009, a gente está focadaço no Enem. E, é claro, estudando as provas de São Paulo, estudando a prova da UERJ. A gente ama, inclusive. Não, é boa demais. Aqui, você começa então com GH? Jogar uma imagem aqui do tablet, só para vocês entenderem uma coisa. Quando a gente pensa em hormônio, a gente pensa em glândula endócrina e presta atenção. Hormônio é sempre secretado onde? No sangue. Falar hormônio no sangue é igual falar assim, ó. Redundante. O mar é salgado. Claro que o mar é salgado. Claro, se é mar é salgado. A água do mar é o quê? Doce? Não, água é salgada. Então, se é hormônio é no sangue. Porque às vezes confunde um pouquinho. Tipo assim, o cara fala, lá no estômago tem a produção de gastrina. O cara acha que a gastrina já cai na cavidade do estômago. Não, ela vai pro sangue. É sempre no sangue. E aí, uma coisa que a galera costuma confundir é assim, ó. A gente tem uma glândula que ela chama adenohipófise. E a gente tem a neurohipófise. No tablet. Isso. Joga o tablet, por favor. Então, tem a adenohipófise, que está aqui. Eu vou colocar um A de adenohipófise. Eu vou colocar aqui um N de neurohipófise. A nossa hipófise. E acima dela, a gente tem uma outra glândula que chama hipotálamo. Então, imagina que seu hipotálamo. Você quer saber a localização disso? Pega a sua língua e coloca no fundo da sua boca. Lá no céu da sua boca, assim, ó. Lá no fundão. Você tem uma coisa que chama palato. O palato é o céu da boca. O palato da frente, assim, ó, ele é duro. Palato duro. O palato lá do fundinho é um pouquinho mais molinho. E mais profundo é mais ainda. Você não vai colocar a língua lá no palato moro, que você vai engasgar. Pelo amor de Deus. Porque às vezes eu acho bonitinho, demais, dando aula, eu falo, coloca a sua língua mais atrás que você consegue, os meninos. É o esforço do menino, sabe? Ele tá esforçando o máximo. Eu acho bonitinho demais. Esse eu acho doido. Então, lá no fundo, você colocou a língua, acima disso, você tem a hipófise e acima da hipófise tem o hipotálamo. Só para você ter uma noção da localização, na base do crânio com o céu da boca, nessa divisão. E aí, quando você pensa, por exemplo, no seu hipotálamo, o hipotálamo ele tem uma conexão com a neurohipófise. E aí, uma vez uma prova perguntou como que era essa conexão. Os alunos estudiosos, mas que não tinham tido informação, imaginaram que era um vaso sanguíneo. Só que, na realidade, não é vaso sanguíneo. Sabe o que conecta? É neurônio. Então, você vai ter, por exemplo, aqui, ó, aqui em cima, o corpo celular. Onde está o corpo celular? No H aqui, ó, no hipotálamo. Aí você vai ter aqui ó, o axônio. Então, você tem o axônio. E o que vai acontecer? Os hormônios que são da neurohipófise são neurohormônios, que são produzidos pelo hipotálamo. Então, quem faz o hormônio da neurohipófise chama como? Hipotálamo. E quem secreta o hormônio do hipotálamo é a neurohipófise. A neurohipófise não produz o próprio hormônio. Então, uma coisa muito louca que tem que acontecer é que as vesículas cheias dos neurohormônios, elas têm que ser transportadas por esse caminho longo aqui, ó, do axônio, até chegar onde? Até chegar na neurohipófise. E depois a neurohipófise armazenou e secretou. Pegaram que legal? E sabe como que acontece esse transporte? Quem transporta são algumas proteínas chamadas cinesinas. Acho doido demais isso. Muito fofo. Ela é linda, assim. Parece que ela está carregando a vesícula e andando. E eu trouxe essa imagem para vocês verem. Joga para nós aí a imagem das cinesinas, para vocês verem que coisa mais maluca. Como que uma vesícula, então, sai do hipotálamo e vai até a neurohipófise. Olha que doido. Tá vendo? Maravilhoso, né, velho? Isso daí parece que é uma coisa assim, de outro mundo. Parece que é um robô. Então, você imagina o seu corpo. Assim, seu corpo não é perfeito, mas ele tem muitas coisas legais. Então, a primeira informação que fica é a neurohipófise, ela vai ser responsável por secretar hormônios do hipotálamo, que são 2, ocitocina e o ADH. Agora, o hormônio que eu vou falar, ele é produzido e secretado pela adenohipófise. Então, a adenohipófise, ela produz, a adenohipófise secreta o hormônio GH, que também é conhecido como hormônio do quê? Do crescimento. Growing. Que isso. Que mulher, hein? Tá na moda, não tá, Poli? Não, tá muito. E
ele se tornou, de pensar, né, gente, que o GH, sendo o hormônio do crescimento, a ausência dele levaria ao nanismo hipofisário. Então, se pensou, cara, se eu conseguir injetar esse GH ainda durante a infância em quem teria nanismo hipofisário, ou seja, estaria ali para ter uma estatura muito baixa, então a gente estaria revertendo esse quadro, a pessoa poderia chegar numa Legal estatura demais. normal. Só que onde antes conseguiam essa hipófise do extrato da hipófise de cadáver. Dificílimo. Difícil, então praticamente não tinha tratamento, porque eu teria que esperar alguém morrer, abrir o crânio dessa pessoa, extrair uma hipófise que tem um tamanho de um grão de ervilha, fazer um extrato, colocar dentro de uma injeção e colocar dentro de uma pessoa que tem nanismo hipofisário para ela crescer um pouco. Ou seja, não tinha tratamento. Hoje, bactéria transgênica produz GH. E produz em uma proporção tamanho, se torna algo tão farto no mercado que a gente agora tem em doses para serem distribuídas até como anabolizante. Então a galera caro. para de usar só com a finalidade terapêutica, que seria para quem tem nanismo hipofisário, para começar a ter como a ideia principal aumento de massa muscular. Então, para você que pensa que o anabolizante para aumento de massa muscular é só a testosterona, existe essa alternativa, e eu não estou dizendo que é uma alternativa boa, saudável, pelo contrário, a gente pode até fazer uma comparação entre o que acontece com a pessoa que usa testosterona e GH, então tá longe de ser boa o uso do anabolizante. Quer dizer, se a finalidade é terapêutica, então não é anabolizante, é isso. Será que vale a pena? Vamos entender. Vamos entender. E aí? E aqui, vamos começar com a fisiologia, assim. A gente vai dividir primeiro numa ação direta do GH. Ele tem uma ação direta, como o GH mesmo. E uma coisa muito legal, que a maior parte das células do nosso corpo tem receptor para o hormônio GH. Então ele atua no corpo inteiro. É um hormônio muito massa. Como é que funciona? Eu vou jogar aqui uma animaçãozinha aqui, ó. A parada vai ser assim, ó. Primeiro, quem produz? A adenipófise. E ela vai secretar onde? No sangue. Então, olha só, tá indo pro sangue, tá vendo? Aí do sangue, ele vai deslocar e vai chegar na célula. A célula tem um receptor. O receptor que fica na célula é um receptor específico. É um receptor que ele tem um nome e ele chama GHR. Então, esse é o receptorzinho dali. E ele vai ligar nesse receptor, vai ativar enzimas, que são enzimas que ficam lá dentro da célula, e essas enzimas ativam várias coisas importantes, como, por exemplo, a produção de proteína, a produção de DNA e a produção de RNA. 3 coisas são estimuladas: proteína, DNA e RNA. Ao ter proteína, DNA e RNA, qual que é uma vantagem legal? Dá para a célula aumentar de tamanho, e tem um nome para aumentar de tamanho. Vamos trabalhar o vocabulário. Aumentar de tamanho chama hipertrofia. Hipertrofiar é uma célula aumentar de tamanho. Só que, além disso, também, ele contribui com outra coisa. Ele contribui com um negócio que chama hiperplasia, que é multiplicação de células. Então, você imagina, por exemplo, assim, que se a gente for imaginar o nosso corpo, né, a gente tem como aumentar o tamanho das células e aumentar a quantidade de células. Então, para crescer, isso é maravilhoso. Então, por isso que ele é conhecido como hormônio do crescimento. E assim, tô pensando primeiro em células de forma geral. Daqui a pouco vou ser um pouco mais específico. Então, uma primeira ação foi essa. Uma ação que a gente chamou de ação o quê? Direta do GH. Mas nem sempre a gente vai ter uma ação direta do GH. Vamos só nos organizar, então. Então, o GH é o nosso hormônio do crescimento. E o que o Ângelo disse? Ele disse que tem uma atuação generalizada. Por isso que a gente cresce de forma proporcional. Então, tá tudo crescendo. Ótimo. Quase sempre, quando a gente pensa muito em crescimento, a gente pensa na estrutura óssea que tem que expandir. E aí vem vocabulário novo. A expansão do osso, ele acontece no momento que você tem o disco epifisário. Lindo. O que é o disco epifisário mesmo? O disco, porque ele tem o formato de um disco, como se fosse uma moeda dentro do nosso osso, com um poder de crescimento, mesmo de alongamento, né? E aí vamos pensar, esse disco epifisário fica na forma de disco epifisário para sempre? Até quando que você vai crescer? Essa Vamos é a entender essa fisiologia. Então, eu vou jogar uma imagem aqui, ó, de novo. E tem aqui, só para vocês terem uma ideia, o que é esse tal disco epifisário. Perfeito. Um osso, ele tem as extremidades do osso têm um nome, são as epífises. Isso. E ele tem o meio é chamado de diáfise. Então tem a diáfise e as epífises. Essa parte em azul destacada ali é um disco epifisário. É porque numa pessoa jovem, esse disco ainda é de cartilagem. Então a diáfise está óssea, já tem o osso duro, a epífise já é osso, e esse disco, que é o disco epifisário, ainda ele é também chamado de placa epifisária, ele ainda é cartilagem. Cartilagem, né? Isso. E o que vai acontecer, então? A
a gente vai ter o hormônio GH atuando nesse ponto. Quando o hormônio GH atua ali, estimula a produção de um outro hormônio. Esse outro hormônio é chamado IGF-1. E esse IGF-1 vai estimular a multiplicação das células ali. Vai multiplicar e também vai estimular a calcificação das células. Então, você imagina, esse crescimento chama crescimento longitudinal. O osso vai ficar cada vez mais longo. Se você for reparar bem, entre uma comparação, por exemplo, assim, de pessoas de diferentes tamanhos, não sei se você já reparou isso. Qual que é a principal diferença? Você já reparou esse negócio? Tipo assim, você vai medir, por exemplo, a distância da boca, aqui mais ou menos, do queixo. Pega aqui, mede do queixo até onde ficam os pelos pubianos. Se for pegar as pessoas de diferentes tamanhos, claro que não pode ser uma coisa extrema, não pode ser extrema. O tamanho é parecido. O que mais fica diferente é o tamanho de quê? De braço e perna. Quem é grandão tem os braços no não, os jogadores de vôlei direto, eu tô no Clube do Cruzeiro e eu vejo a galera, time de vôlei. Cara, que tolosco de canela é aquela. Canela gigante. Impressionante. Aí, às vezes, você vê num casal andando na rua, um homem maior assim com uma mulher menor, aí aquelas más línguas, curiosos, começam a falar assim, será que eles conseguem transar e beijar na boca ao mesmo tempo? A resposta é, sim, consegue. Na maioria das vezes, sacou? Porque eu falo da maioria das vezes, eu tava dando aula uma vez, tinha um jogador de vôlei do Minas. Cara profissional, cara gigante. Não. Aí na hora que eu falei isso na aula, ele levantou a mão e falou assim, não dá sempre não, professor. Aí eu falei, beleza. Não, e ele tem lugar de fala, então beleza, ok, já claro. destruiu todos os meus argumentos. Eu falei assim, na maioria das vezes dá. Mas deitar dá. Que dá. Sacou? Não, e aí a gente fica pensando assim, tem um crescimento, a gente vai ter uma estatura já pré-definida, a gente sabe que isso tem a ver com genética, a gente sabe que isso é uma herança quantitativa, mas tem como saber se uma criança ainda vai continuar crescendo? E por que um dia a criança deixa de ser criança e vira adolescente e para de crescer? Qual que é a lógica disso? Né? Isso é bem interessante. Tem um hormônio, que é um hormônio chamado estrógeno. Você vê a importância do estrógeno. O estrógeno, não sei se já ouviram falar, ele ajuda muito a colocar cálcio no osso, inclusive. Perfeito. Né? Tem mulheres que, quando entram na menopausa, elas podem ter problema de osteoporose. Né? É muito comum, tem que ficar atento com isso. O que acontece? Quando a pessoa chega na puberdade ali, já viu que ela dá um estirão? Logo que ela começa a puberdade, dá aquele estirão, cresce. Eu lembro que eu cresci praticamente nas férias. Eu no sétima série, que agora é o 8º ano, eu era menor que as meninas. Tanto que eu namorava uma menininha lá, ela era maior que eu, todo mundo ficava zoando. Ei, ela é maior que você. Aí passou as férias, você voltou um homem. Eu voltei maior. Voltei maior. Falei, não, graças a Deus. Né? Porque o povo gritava na rua assim, é quadrilha, porque a menina era maior que eu. Parecia que a galera zoava, entendeu? E aí dá o estirão. O que acontece? Os hormônios sexuais são responsáveis por estimular mais ainda a placa epifisária, mas também por calcificar ela. Então, quando aumenta, por exemplo, principalmente o estrógeno, viu? Principalmente o estrógeno. Você pode ver que menina é muito comum assim, menstruou, ela quase não cresce mais depois, não é? Exatamente. Já tem essa lógica, não tem, pode? Faz sentido, né? Faz sentido, não faz? Então, assim, o que leva à interrupção do crescimento? A calcificação do disco epifisário. Até quando, então, você cresce? Até quando você tem o disco epifisário. Ele calcificou e virou só mais uma parte do osso, então acabou a fase de crescimento. Quando que ele vai calcificar? E aí que tá. Claro que vai ter uma variação, não tem uma data bem definida, mas para as mulheres, principalmente, fica mais fácil mensurar essa idade em função do estrógeno, que começa a entrar em alta muito forte quando a gente entra no ciclo menstrual, no ciclo reprodutivo. Total. Então, inicia-se ali a menarca, com a primeira das menstruações ali, e você fala, opa, agora eu tenho níveis de estrógenos importantes aqui. E aí você tinha perguntado de onde que vem o estrógeno do homem, né? E aí? Tem uma enzima que chama aromatase, e essa enzima ela converte testosterona em estrógeno. Então, é claro que a quantidade de estrógeno do homem e da mulher é bem diferente. O homem ele tem mais ou menos 40 picogramas, que a gente fala. E a mulher tem 400. Então, é uma quantidade muito maior. É uma diferença de 10 vezes. Se tiver alguma alteração no homem, se ele aumentar estrógeno, é ruim para ele, que ele começa a desenvolver caracteres sexuais femininos. Então, não é uma coisa legal. Ele pode desenvolver alguns desses caracteres. Então, é daí que vem. Então, ela vem da própria testosterona, que sofre a ação de uma enzima. E aí ele também tem essa calcificação, que é massa pra caramba. Agora, Ângela, então assim, até esse momento, olha quanta coisa já foi, né?
Então, olha, se o menino tá anotando, tá saindo um registro absurdo daí. Né? Então, a gente falou que o GH é o nosso hormônio do crescimento. A gente falou que esse hormônio ele é produzido pela adenohipófise. Legal. Ele tem uma atuação em todas as partes do nosso corpo. Gente, o hormônio tem atuação mediante receptor, que é quem recebe este hormônio na membrana da célula. A partir daí, um monte de reações químicas e ele começa a atuar, levando à hiperplasia e à hipertrofia. Vale lembrar que no músculo, o músculo não tende a ser um órgão, principalmente depois que a gente já chegou na fase adulta, que tem alta taxa de multiplicação. É difícil você multiplicar células musculares porque é uma célula muito especializada. Então, tem uma boa frase para ser decorado. Quanto maior o grau de especialização no tecido, menor a taxa mitótica dele. Legal, hein? Então, é difícil você esperar um músculo crescendo por meio do aumento do número de células. Então como é que uma pessoa aumenta a massa muscular? E por que eu quero jogar de novo para esse lado? Porque a galera vai pegar esse GH e vai, já que faz crescer, vou usar para fazer crescer também o meu músculo e aumenta a massa muscular. Tá. Aumenta a proteína, né? Aumenta a proteína, beleza. E aí que tá. O GH, ele vai tentar dar uma forçada no aumento do número de células ali. Mas com o custo caro de aumentar o número de células de qualquer outra parte. E cartilagem é muito mais sensível. Podendo, por exemplo, aqui ó, não tem muita cartilagem, aquela cara bem quadrada, né? Podendo, inclusive, essa parte ficar projetada para frente. Isso é muito legal, porque a gente tem que entender que alongar o osso, esse crescimento longitudinal, ele tem limite. Ele para na puberdade. Mas os ossos chatos, eles podem ficar mais espessos. E aí começa a ficar mais espesso um tanto de lugar do seu corpo. E a pessoa fica deformada, né? E a longo prazo, vamos falar, se ele tem o poder de incentivar, eu acho que todo mundo agora vai entender onde é que eu chegar. Se ele tem o poder de incentivar, GH, hein? A multiplicação celular, gente, qual a patologia diretamente relacionada a uma multiplicação desordenada de células? Complexo. Tô falando de quê? Tô falando de câncer. Então, peraí que eu estou com custo-benefício, do meu ponto de vista, muito caro. Muito ruim. Eu estou pensando em aumentar a multiplicação de células musculares, podendo eu, caso tenha uma tendência de uma célula tumoral, estimular esse tumor a crescer ainda mais. Então, é claro que não compensa quando você pensa de uma forma sem finalidade terapêutica com uma indicação médica, óbvio. E aí, já que você contou que não compensa, eu vi um estudo muito louco, assim, mostrando que pessoas que tomam GH como anabolizante, tentaram usar como anabolizante, conseguiram ganhar 2 kg de massa magra. 2 kg de massa magra, a gente consegue sem nada. Só alimentando bem e malhando. Então, isso assim, é um dado que tem que ser caro bem pra falado. caramba, então não tem essa necessidade. Porque tem uma ilusão, ainda mais quando a gente passa para a parte metabólica dele. Mas antes da parte metabólica, só contar uma outra coisa sobre a ação. Que a gente já viu que tem uma ação aqui, que é uma ação direta como o GH, e acabamos de ver uma ação indireta no osso, né? Porque apesar dele chegar no osso e estimular, quem vai realmente produzir o IGF-1 vai ser o osso, e o IGF-1 que faz alongar o osso, né? E tem uma coisa que é legal a gente pensar também, que ó, jogar para a imagem aqui. Saca só que legal. Aqui eu vou te contar de novo do GH. Ó. Então a adenohipófise mandou o GH vai para o fígado. O fígado é importante demais, né? Não. Tem aquela história, né? Se não sabe alguma coisa e perguntou onde que aconteceu, fala o quê? Fígado. Fala fígado. Lá no fígado, vai ter um estímulo. E é o principal local que é estimulado. A produzir, o fígado produz, depois de estimulado pelo GH, o hormônio IGF-1 também. E esse IGF-1, ele vai atuar nas suas células. Só que ele atua em receptores diferentes dos receptores do GH. Isso pode até dar uma tirada para a gente daqui a pouquinho, para a gente poder pensar. Porque olha que legal. Como todo hormônio, o IGF-1 caiu no sangue, de novo, e depois do sangue ele vai atuar na célula. E ele vai juntar agora no IGF-R, R de receptor, e receptor de IGF. E ele tem uma ação nas células similar, igual à ação do GH. Então pensa o que ele vai fazer. Ele vai aumentar o quê? DNA. Ele vai aumentar o quê? RNA. Ele vai aumentar a proteína. E como consequência, ele gera a possibilidade de ter o quê? De ter hipertrofia e hiperplasia. Isso. Pegaram ou não pegaram?
Show de bola. Lembrando o seguinte, gente, se você for fazer uma comparação então com a testosterona ela vai levar ao aumento da massa muscular, não por meio da hiperplasia, e aí muito diretamente, inclusive aparecendo muito na prova, por meio da hipertrofia muscular. Como que a testosterona leva ao aumento da massa muscular se o número de células musculares continua o mesmo? Como é que a pessoa fica ali muito mais roliça depois de ter usado a testosterona se a quantidade de células que ele tem continua a mesma? Cada célula aumentou de volume porque a testosterona tem o poder de reter nitrogênio dentro da célula muscular. Quanto mais nitrogênio retido dentro do músculo, maior a propensão de produzir aminoácidos, que são os monômeros que constituem as proteínas, entre elas a quitina e miosina, que formam o sarcômero, que forma as proteínas contráteis do músculo. Quanto mais a quitina e miosina, mais volumoso é o seu músculo, maior a massa muscular. Então é assim, ó, é mais facilmente vinculado GH com hiperplasia, testosterona com hipertrofia. Legal. Essa é a regra. Isso é legal. E os dois aumentando a massa muscular, mas lembrando, né, gente, testosterona também com seus inúmeros efeitos colaterais. Não, e é claro que a gente está falando também do GH como um anabolizante. Você tem que ter GH. Se você não tiver GH, você vai estar com o corpo bem desregulado, com o metabolismo bem alterado. Porque ele tem funções incríveis quando a gente fala de metabolismo. Porque, pensa numa coisa. Se uma pessoa tiver um pico de insulina, ele vai ter mais lipídio ou menos lipídio? Vamos tentar pensar nisso daí. Vamos supor que você está... Agora, a gente acabou de tomar uma Coca-Cola. Né? A gente tomou uma Coca-Cola e está cheio de glicose aqui. Aumentou muita glicose. O que o nosso corpo vai estimular? Ele vai estimular um processo de formação de lipídio, não vai? Sim. Que chama como? Lipogênese. E aí, isso daí é uma coisa que a gente não quer. Você quer ficar cheio de lipídio? Não. Eu não quero. Eu quero que minhas células, meus adipócitos fiquem vazios, assim, com pouco lipídio. Claro que ele é importante, eu não quero ter o excesso. Mas uma coisa que acontece é que o GH ele tem algumas funções contrárias à insulina. Isso é muito massa da gente pensar. A primeira função contrária, que a gente pode lembrar assim que ele faz, é que no músculo, por exemplo, o que acontece no músculo? Ele vai estimular os glicerídeos a serem quebrados, para a gente usar o glicerídeo como fonte de energia. Vamos lembrar o que é um glicerídeo? Um triglicerídeo? Quando você quebra ele, você vai gerar o quê? Você vai gerar ácido graxo e vai gerar um álcool que chama glicerol. Olha que genial. Olha o que esse hormônio estimula. Então, ele vai estimular você a fazer um processo que é contrário à lipogênese. Chama como? Lipólise. Você vai quebrar gordura. Todo mundo quer quebrar gordura. Você vai usar a gordura como fonte de energia. O que vai acontecer com o ácido graxo? O ácido graxo ele vai para o seu músculo. E lá no seu músculo ele vai virar acetil. Depois que ele virou acetil, ele vai combinar com a coenzima A, olha a bioquímica aí, e vai entrar num ciclo que chama ciclo de Krebs. Então, olha que massa, você está pegando a gordura, está quebrando a gordura, então você pegou lá e usou o ácido graxo para gerar energia lá no músculo, por exemplo, ciclo de Krebs. E o mais legal, o glicerol que saiu, ele vai para onde? Para o seu fígado, e lá no seu fígado, o glicerol vira glicose. E chama gliconeogênese esse processo. Processo que é estimulado pelo próprio GH. Então, o GH também estimula isso. Estimula uma gliconeogênese. Ou seja, vai aumentar a glicose lá no seu fígado. E você concorda que ele está, então, economizando glicose? Se ele economiza glicose, a gente já está deixando a glicose dentro da célula, e lá no fígado, por exemplo, e está dando uma outra via para energética, sem ser a glicose exatamente, lá no músculo. Então, vai economizar a glicose. E aí você diminui até um pouquinho a insulina. Olha que genial. Legal. Então, pensa em metabolismo. Vamos resumir. O que ele faz, então? Ele vai, vamos pensar em tudo. Aumentou DNA, aumentou RNA, aumentou proteína. Diminuiu o lipídio. E conservou o que a gente quer conservar, que é carboidrato. Então, ele diminuiu o consumo de carboidrato porque ele gera outras vias, outras fontes. Então, é um hormônio incrível. Não, incrível. Sensacional. Incrível. E aí, então tá. Então, aí isso já entrou na glicemia. Boa. Você acha que rola já da gente entrar na insulina ou a gente tem algum viés dentro de GH que vale a pena destacar? Eu acho que vale ainda? a pena só falar assim, ó, já que é uma coisa tão boa, você não quer comprar na farmácia e usar como anabolizante, que você viu que isso não funciona tão bem, mas você quer produzir naturalmente, né? Vamos só pensar o que faz a gente produzir. O que estimula? O que estimula dessa dica, assim, como que a gente consegue ter mais GH e a gente fica mais saudável? E aí? Ó, uma coisa muito importante é dormir bem. Legal. Não tem aquela frase assim, criança que não come
não cresce. Acho que eu mudaria um pouquinho assim. Eu falaria assim, ó, criança que não come e não dorme, não cresce. É porque a gente tem aquele... Essa é muito boa. Aquele sono, que a gente tem o sono que a gente chama de sono REM, e a gente tem aquele sono, por exemplo, que é aquele sono mais de ondas longas, que quando você está apagadão mesmo, que você não está na atividade. É nesse momento que a gente produz mais GH. Porque você não está quase acordando, você está a hora que você está mais apagado, assim. Seu corpo vai produzir o GH. Então, por isso que é importante dormir bem. Se você não dorme bem, você não tem esse sono. Aí você vai descansar, vai produzir o GH, ele tem esse pico, ele segue o ciclo circadiano. Maravilha. Né? Então, ele vai soltando, assim, aos poucos, assim, ele vai liberando o GH ao longo do dia, em pequenas quantidades, mas o pico dele mesmo à noite. Então, a primeira dica é dormir bem. Segunda dica, praticar esporte. O estresse do esporte aumenta a chance de você ter mais GH. Por quê? Você está produzindo esporte. E quando você produz esporte, você está tendo um grande gasto energético. Perfeito. Então, existe uma lógica, uma tendência de diminuição da sua glicemia, que é a taxa de glicose no seu sangue. E seu corpo percebe isso e aumenta o GH, porque ele ajuda a fazer o quê? Economizar a glicose. Nossa, lindo isso. Maravilhoso. Então, show. Terceira coisa, jejum. O jejum é muito legal para aumentar o GH. Porque quando você está em jejum, você aumenta um hormônio que estimula o GH. Olha que viagem. O hormônio que estimula o GH é chamado grelina. Grelina é o hormônio da fome. É um clássico hormônio da fome. E aí, quando você aumenta a grelina, o seu corpo entende que você está precisando de quê? De conservar, de não consumir tanta glicose, dar aquela acumuladinha ali. Então, ele faz o quê? Aumenta o GH também. Então, lógica. O jejum que está na moda, né? Tem gente que critica o jejum, porque ele gera algumas coisas incômodas. Por exemplo, a gente pode falar depois lá da insulina, aquele esquema do hálito que fica desagradável. Cetônico. Quem fica muito tempo... muito bem. Hálito cetônico. A pessoa fica com aquele cheiro de maçã podre na boca. É um cheiro desagradável, né? Que o jejum leva. Isso pode rolar. Legal. Então, acho que é importante lembrar essas dicas assim, de como a gente, né, aumentar o GH e finalizar também só repetindo a ideia de que usar o GH como anabolizante foi provado que não é uma boa, apesar da gente ter que ter o GH. Porque a deficiência do GH na infância é treta. A deficiência do GH no adulto também é complexo. Aí o pequenininho tem o quê? Quando você é pequeno e não faz GH, dá o nanismo, né? E a criancinha fica todinha pequenininha, né? Todinha pequena. E aí não vai crescer. Se você tiver um excesso de GH na infância, aí vai ficar como? Gigantismo, porque é grande pra caramba, né? E o excesso depois de adulto, que o disco que epifisário já foi calcificado. Boa. Aí não cresce todo proporcional. As pontas crescem, né? Acromegalia. Acro é ponta. Legal. Não tem no espermatozoide lá o acrosoma? Tá na pontinha. Tudo que é acro é ponta. Então, acromegalia, as pontas, as extremidades ficam grandes. Mas não tenha falsas esperanças, porque não são todas as extremidades. Tem gente que então eu quero, né? Porque senão agora o menino começa a usar anabolizante. Então, assim, o uso de anabolizante por meio do GH se assemelha às consequências deletérias. A qual patologia? A acromegalia. E você não vai acreditar que tem um vídeo nosso no YouTube que fala de GH e um cara comentou, né? Falou assim, que depois que ele começou a tomar GH, que não cresceu não, mas que engrossou a ideia. E embaixo... E mentira, não engrossou, mentira. Aí embaixo o povo assim, depois de quanto tempo você viu o resultado? Os caras estavam dizendo, gente... Eu deixei, sério, deixei. Eu falei lá no vídeo, não adianta, não tem influência. Deixei. Pois é. Aqui, então assim, ó, em resumo veio muita coisa. Boa. Né? O menino que está anotando, ele anotou então. Já o GH como hormônio do crescimento, onde é que produz ADN e hipófise, qual que é a atuação em todas as células, hiperplasia e hipertrofia com mais influência na hiperplasia do que na própria hipertrofia, principalmente quando é músculo. A fase de crescimento acontece enquanto a gente tem disco epifisário, que é um disco de cartilagem hialina no meio do osso. Na presença do estrógeno, ele tende a ser calcificado, justificando as meninas pós-puberdade já dá uma parada bem importante nas fases de crescimento. Ponto, muita coisa. E aí todo mundo tá. E aí a gente termina dizendo, né? Então o sono me ajuda a produzir GH, vou preservar o meu sono. O jejum me ajuda a ter mais GH, faz sentido, porque mediante o jejum já tô com baixa glicemia, eu tenho que preservar a pouca glicose que eu tenho, GH ajuda. E ainda a gente tem o GH sendo estimulado, sono, o jejum e o exercício físico. Maravilha. Agora, turma, já que foi comentada a glicose e bateu a insulina nas nossas duas apostas, justifica a gente já entrar para ele. Quando eu falo da insulina,
logo de cara, primeiro que é conhecimento básico, sem ele eu não consigo nem mexer. Eu posso passar aqui assim? É para trás, para baixo. Aí. Tá. Então tá. Dentro desse contexto aqui agora, o que que eu tenho? Eu tenho o meu pâncreas sendo o órgão protagonista da aula. Faz sentido? Pâncreas, que é uma glândula endócrina, exócrina ou anfícrina? Ah, legal. É uma glândula mista, uma glândula anfícrina. Porque tem uma porção exócrina e outra endócrina. Exo, secreção para fora, fora da onde? Não obrigatoriamente fora do corpo. Legal. Fora da corrente sanguínea. Endócrina, endo é dentro. Dentro da onde? Da corrente sanguínea. Qual que é a porção endócrina? São essas ilhotas aqui, ilhotas de Langerhans, ilhotas pancreáticas. Na dúvida, põe pancreática na hora da prova aberta. Não né? é? Dá uma dúvida danada? Então, beleza. Vale lembrar que essas ilhotas, a gente tem células alfa, células beta. Aqui a gente usa muito daquele recurso que é a ideia do Gabi. Gabi. Né? O Gabi ajuda mesmo, não ajuda? É porque tem coisa que você não grava do nada. Não. A beta vai ser uma coisa alfa difícil. Não. E aí tá tudo bem. Tem algum problema usar esses macetinhos? Nenhum. Então, ó, células alfa produzindo glucagon, células beta produzindo a insulina. Ambas, então tá aqui, ó, alfa produzindo glucagon, enquanto que as células beta produzindo a insulina. Ok. E aí? Eles vão controlar a nossa glicemia? Vão. O que é glicemia mesmo? Então, eu já queria um primeiro vocabulário. O que é glicemia? Glicemia é a taxa de glicose no sangue. O que é? Turma, o índice glicêmico de um alimento. É a velocidade com que ele aumenta a glicemia. Então, são duas coisas diferentes. Uma Coca-Cola da vida tem um alto índice glicêmico, que é açúcar refinado. Essa mesma quantidade de açúcar com fibra alimentar. Inclusive, eu tô com chia, tô com psyllium, que eu podia tomar para diminuir a glicemia. Mas agora já tomei muito, né? Eu acho que agora já aumentou. Eu acho Já que se fosse aumentou. medir agora... Quer medir a sua? Vamos você medir vê? já? Deixa eu tomar só para dar um impacto. Mas... Isso aqui é exatamente o que você usou para furar? Seu mesmo? É igual... A Coca-Cola Zero tem o mesmo efeito? No índice glicêmico, não, porque ele não tem esse açúcar todo, né? Tem muito... Ela não é deixa eu saudável. falar. Aqui. Né? Não, você tá levantando com um orgulho danado. Mas vale lembrar que é muito comum o nosso adoçante ser sacarina sódica. E muitas das vezes, né, sódica aumenta uma pressão violenta. É sódio, é sal. O pó furar que tá no jeito cuidado. aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui para você. Será que já aumentou? Quanto que tinha dado antes? Eu não lembro. Deu 75. baixo, 70 e pouco. 75. 75. Vamos ver agora quanto vai dar. Onde que eu aperto? Que eu não tô sabendo onde é que aperta. Deixa eu furar para você. Aqui, ó. Aí. Eu acho que você tá com Saiu? tanta dó de Não, mas esse me trem, machucar. às vezes eu acho tão ruim furar. Eu prefiro, às vezes, quando eu vou doar sangue, tem esse exame, eu prefiro a parte de doar o sangue do que furar o dedo. Dá uma agonia. Será que isso é o suficiente? Tá saindo tão pouquinho aqui. É isso mesmo, que já leu. 5, 4, 3, 2, 1. Pum. Aumentou só um pouquinho. 85 por enquanto. Mas já aumentou 70. 85. Quanto você tomou aí, mais ou menos? Eu não tomei Deixa eu nem ver, presta metade ainda. Mas também você tá devagar, hein, Punho? Eu tô achando que você tomou a latinha inteira, você tá tomando metade aí. Isso aqui tomou, não tem nem metade ainda. Vai mostando que eu vou medir na minha aqui. Beleza. Então isso. eu vou aqui na minha... Então a minha glicemia já aumentou 10, Tá bom. Agora, turma, me ajuda nisso aqui, então, que tem que estar... Isso tem que estar muito dominado, mas muito dominado. Fazer o meu menino aqui, ó, pronto. Tá aqui meu menino. Ótimo. E ele acabou de ingerir esse tanto de glicose. Então, tá aqui a glicose. Perfeito. E aqui, então, eu tenho boca, faringe, esôfago e estômago caiu no sangue, porque essa glicose foi absorvida depois que chegou no intestino. Então, isso aqui é o sangue, tá? Ele aqui, um tanto de glicose. Ótimo. Bom, então houve absorção. A partir de agora, eu quero essa glicose em várias células do meu corpo. Por exemplo, o cérebro, o neurônio,
Cara, ele é extremamente chato. Ele só aceita glicose para quebrar e produzir energia. Eu vou colocar o fígado aqui, que é um órgão muito importante, né? Nele vai acontecer muitas coisas. E outros tecidos. Esse aqui pode ser o tecido adiposo. Tá ele aqui representado por essas bolinhas. Então, assim que eu comi alguma coisa, vamos lá. Essa glicose, ela tem que ir para todas essas células. E todas essas células vão gostar demais. Um hormônio que ajuda demais nessa caminhada é a insulina. Então, a insulina é o hormônio da refeição. E de insulina. E de insulina, por quê? Porque é ele que vai levar lá para o fígado, vai levar lá para outros tecidos. Agora, olha que coisa interessante. Na hora... Você aumentou muito. 174. Você tomou tudo? Tomei tudo. Que isso? Como é que você deu conta? Não, eu de fato tomei muito pouco. 174, velho. Quanto que tava? Vocês lembram quanto tava? 75 também. Não, o seu tava um pouco... 100 alguma coisa, 90 alguma coisa, 95? Não, tava igual, não. 90 e poucos. Né? 90 e poucos pra O Guizão gritou de lá. 174, filho. Nossa senhora. Doideira. Então você fez seu teste bonitinho, tá? Eu tô lenta. Aumenta mesmo, né? Agora, olha, eu vou te falar então o que vai acontecer agora. Está acontecendo agora com o seu... Ai, horrível. Uai, não, porque se aumentou, o índice glicêmico dele tá altíssimo, a taxa de glicemia dele tá altíssima. Então, o que vai acontecer? Gente, não pode. Glicose no sangue é ruim por quê? Vou trazer um outro vocabulário pra cá, tá? A glicose, ela consegue danificar... É muito ruim. Ela consegue danificar o colágeno. Ah, meu E Deus. a nossa parede do vaso tem muito colágeno, óbvio, né? E aí começa a ter um enrijecimento do vaso. Calma, né, gente? É longo prazo, enfim, não precisa desse exagero todo. Isso tem nome, tá? Excesso de glicemia não tratada vai levar à arteriosclerose. Meu Não Deus do confunda céu. com aterosclerose. Arteriosclerose, que é o enrijecimento do vaso. Arteriosclerose, enrijecimento do vaso. É claro que eu preciso de uma maleabilidade no vaso, porque mediante uma pressão alta, quando o coração faz uma sístole, nossa pressão aumenta. Então, eu quero um vaso dilatando, quando a pressão diminui, ele contraindo. Então, isso é bom para regular a temperatura. Um vaso rígido, mediante uma pressão alta, ele não relaxa, ele estoura. Que é o AVC... que é o infarte, né? E aí, então, a gente não pode deixar essa glicemia alta a qualquer custo, beleza? Então, é quando a insulina entra em cena e fala, nossa senhora, a glicemia aumentou. Então, ela sai distribuindo a glicose. O neurônio nem precisa, porque tem um carregador próprio, mas para o fígado, por exemplo, os tecidos do meu corpo, músculo, tecido adiposo. Se entrou muita glicose... Peraí, entrou muita glicose no meu sangue. A insulina também aumentou. Então, eu tive pico de glicose seguida de pico de insulina. Um dos tecidos é o tecido adiposo que recebeu esse tantão de glicose. Glicose no tecido adiposo vai ser convertida em lipídio, que é a gordura. Que é quando você engorda, é um fenômeno que o Ângelo já deu nome. Lipogênese. Eu não quero. Principalmente se eu estiver falando de gordura visceral. Porque tem muito falso magro. Achando decimal eu não tenho. Decimal você pode ter sim. Porque você pode não estar aí todo robusto, todo rechonchudo e com entranhas lotadas de gordura, que são a gordura mais perigosa. Inclusive, é que produz mais fator inflamatório, mais TNF-alfa, mais resistência à insulina, que é a diabetes tipo 2. Então, não pensa que porque você aparentemente é magro, está isento de um dano ao tomar um refrigerante como esse. Você pode estar com gorduras perigosas entre as vísceras, que é a pior delas, tá? Então, tá. Então, eu não quero engordar. O que você deve, portanto, se preocupar neste momento da aula? Não ter pico de glicose. Evitar alimentos de alto índice glicêmico, que dão pico de glicose em alta velocidade. Porque se der pico de glicose, vai dar pico de insulina. Se der pico de insulina, uma distribuição abrupta da glicose para todos os tecidos, inclusive adiposo, lipogênese, vai engordar. Então, eu fiz o Reels lá do morango do amor e a galera me criticou horrores, mas só lamento. Mas eu comi o morango do amor depois, e depois eu ia até lembrando de você, né? Eu falei, não aproveitei tanto. Se não fosse você, eu tinha aproveitado mais. Eu fiquei lembrando lá, eu falei, meu Deus do céu. Mas eu comi, ué. Não, tudo bem. Você comeu o morango do amor? Não comi, gente. Para. Mas por falta de oportunidade, né? Por falta de oportunidade. Eu não achei um morango do amor pra comer. Busca a oportunidade, Poliana.
Boa! A gente vai atrás da oportunidade, Ô, beleza. James, se a gente consegue um morango do amor aí, será? Nossa senhora, como é que vai conseguir um morango do amor assim, gente? De frente tem, né? Mentira! É mesmo? É. Agora, turma, olha que coisa bonitinha. Enquanto no tecido adiposo é a lipogênese, no tecido hepático é a glicogênese que está acontecendo. É a glicose polimerizando, virando glicogênio, que é nosso estoque de glicogênio. De glicose, glicogênio. Pronto, ó. Então, que nome que eu dou para isso? Glicogênese. O gênese, lembra até a Bíblia, não lembra? Gênesis, pronto, ó. Glicogênese, formação do glicogênio. Ótimo. Tudo isso acontecendo durante a refeição ou imediatamente após a refeição. Bonitinho Legal. isso? E aí, Bonitinho. só para assimilação, né, que a gente pode lembrar que o GH ele fez diferente. O GH no fígado ele fez o quê? Estimulou a gliconeogênese. Que é o contrário. Isso. E também, o que ele estimulou quando a gente pensa lá no adiposo? A lipólise. Lipólise. Então, ou seja, ele vai exatamente no sentido oposto da história aqui. E também, só pra galera não ficar viajando, os dois são importantes. Só que eles têm que Claro. estar na quantidade certa. O carboidrato tem que estar na quantidade certa, Claro. né? Senão parece que um é o vilão e o outro é bonzinho, né? Não, os dois são importantes. Não, são hormônios, sem eles não tem vida, beleza. Agora, olha que coisa interessante dentro desse contexto aqui, né? Professora, eu tenho 2 alimentos. Então, é porque a gente esqueceu de fazer essa experiência aí. Apesar, gente, que essa experiência está bem ruim no sentido de são 2 pessoas completamente diferentes, que comeram em horas diferentes. Então, é bem lúdico isso aqui. Porque o Um ideal... toma a latinha inteira, o outro toma só um pouquinho. A velocidade da ingestão, quando... Ih, tá tudo avacalhado. E fora que, como eu almocei com grande quantidade de fibra, o meu índice glicêmico realmente... Fibra segura, retém por mais tempo o bolo alimentar, retém por mais tempo aquele carboidrato. Por isso que eu te falei. Então, vamos lá. Você vai comer um macarrão que tem, cara, muito carboidrato, muita glicose. Vai dar aquele pico de glicose, pico de insulina. Vou engordar, professora. O que seria uma boa sacada? Uma boa sacada é se é a bolonhesa, por exemplo. Tentar comer mais molho no começo para deixar a massa depois no final. Porque aí você fez uma ingestão maior de proteína. Legal. Para depois você entrar no carboidrato puro, né? Agora, se puder, por exemplo, tem salada, então começa com um prato de salada, porque aí você ingere um monte de fibra para depois entrar a cara na proteína, na carboidrato. Você sabia que quanto mais você cozinha o macarrão, maior fica o índice glicêmico? Se você, por exemplo, cozinha muito, Será que quebra alguma das moléculas, ele libera já mais facilita a rápido, digestão? facilita. Tanto é que o italiano, ele come um macarrão que a gente chama de al dente. Que eu prefiro. Ele é duro, eu prefiro. Só que dependendo da pessoa que você fizesse macarrão, ele xinga. Fala, não, que você não cozinhou esse macarrão direito, né? Xinga. Se você comer o macarrão al dente, você fica mais saciado por mais tempo. Verdade. Inclusive. Que show. Vou voltar aqui, ó, pra gente continuar com o nosso conceito, então, só de vocabulário, porque aqui é tão rico de vocabulário. Então, no jejum, o que vai acontecer? No jejum, eu tenho um problema. A glicose começa a cair. E se eu tiver uma hipoglicemia, cara, esse camarada aqui vai achar bem ruim. Que ele não aceita outra coisa que não seja glicose. Ele falou, não. Pra mim tem que ter glicose. Então não quer saber se você tá com 12 horas de jejum, se você tá com 24 horas de jejum. Ele vai buscar no sangue glicose. E se não tiver? Se não tiver, você entra em coma, meu querido. Se não tiver, você entra em coma hipoglicêmico. Então tem que ter. Tem que ter, é a hora que a gente vai se virar. Glucagon, células alfa lá do pâncreas. Glucagon, tem glicogênio aí? Quebra ele, fazendo favor. Que nome que eu dou pra isso, turma? Glicogenólise. Opa! Então, nesse momento, aqui, ó, GL de glucagon. Ele quebra o glicogênio, que nome que eu dei? Glicogenólise. E coloca a glicose no sangue para tentar levar, presta atenção, para esse cara, só para ele. Porque já tem tão pouco. Então, vamos deixar pro chato? Vamos deixar pro restritivo? Vamos deixar só para ele? Isso. Nesse momento, se a glicose que tem no sangue é pouco a ponto de sustentar só o tecido nervoso, o nosso músculo, o nosso tecido adiposo, está sendo sustentado por quem? Se não tem glicose. É a hora que vem a quebra da gordura em segundo lugar. Faz sentido? Agora é a hora que está acontecendo a lipólise. Então, o glucagon é um hormônio que ajuda na lipólise também. O GH ajuda? Ajuda. E o glucagon também. Gente, ó, não tem glicose para todo mundo, não. Aqui tem, eu vou deixar pro cérebro. E o resto dos tecidos aí, se vira. Se sustentem com lipídio. É a hora que você está emagrecendo. Por isso que o jejum, é claro que vai emagrecer.
Se você manter, olha a sacada do emagrecimento aqui agora, sem precisar de Mounjaro, olha a sacada do emagrecimento. Mantenha o seu índice glicêmico, vou repetir, a sua glicemia sempre baixa. Legal. A ponto de você sustentar, não muito baixa, baixa o suficiente para alimentar bem o seu tecido nervoso. Logo, você está com uma taxa metabólica boa, porque o tecido nervoso está sendo bem alimentado, mas insuficiente para nutrir os outros tecidos. Não gere picos de insulina, né? De jeito nenhum. E aí, cara, você está obrigando os outros tecidos a se manter com a destruição do lipídio, que é o que você quer quem quer emagrecer. Qual que seria o problema de eu quebrar muito lipídio? E agora nós vamos falar do hálito cetônico. Faz legal, sentido? Legal. Então tá. Não, professora, eu vou fazer isso. Vou ficar um jejumzão. Ou eu vou manter minha glicemia sempre muito, muito baixa para sustentar. Aí o efeito colateral é isso. Aqui, top 2 do Enem. Glicose, tô falando da respiração. Glicose vira piruvato, sim ou não? Uhum. Piruvato vira acetil. Acetil-CoA vira... Não, vai lá pro ciclo de Krebs. Ciclo Krebs. Beleza. A partir daí, um monte de NADH2, FADH2 vai para cadeia respiratória. E vou parar por aqui, que aqui já tem o que eu quero. Ô, Tom, eu tô te falando que você tá aí, o louco do emagrecimento. Então, você tem baixíssima glicose disponível. Tendo baixíssima glicose disponível, o glucagon falou, cara, inclusive, turma, o próximo medicamento que vai entrar no mercado para revolucionar, substituir Mounjaro, qual que é o nome dele? Tutida. Esqueci o nome dele. Dá uma olhada nele aí pra mim, fazendo favor, que eu esqueci o nome dele. Esses nomes é tudo mais dificinho, né? E ele vem com agonista do glucagon também. Retratutida. Então, além dele ter o que tem no Mounjaro, ele vai ter também um agonista, um simulador do glucagon. Porque o glucagon não tá fazendo a lipólise, beleza. Vai comprar logo antes de virar moda, né? Não, é rápido, né? No primeiro lote. Cadê? Onde é que vende? Não é Eu assim? penso diferente. Eu penso assim, vou esperar 3 anos, a galera testar, depois eu uso. Depois eu uso. Que aí saiu da moda e eu não sou cobaia. Boa. Então eu vou comprar e guardar. Que marqueteiro. Boa. Deixa eu te falar um negócio. Eu tô aqui com o meu lipídio, por exemplo, triglicérides, tá? Esse meu lipídio tá ali, a minha gordurinha, e eu quebrei. Quando eu quebro em glicerol e ácido graxo, não é isso? Ácido graxo. O ácido graxo, ele consegue ser convertido em acetil-CoA. Beleza. Na hora que ele entra em acetil-CoA, pronto, ciclo de Krebs. Então, eu vou produzir o ATP, todos os ATPs aqui, né? Lembrando que esse desenho aqui tá bem humilde, tá faltando a cadeia respiratória, e eu vou me manter desse jeito. Mas se a pessoa tá com muito baixo de glicose, então tá acontecendo isso à torta direita, isso aqui é o que tá valendo toda hora, eu tenho um problema. Ó, turma, esse acetil, ele só entra no ciclo de Krebs graças a uma molécula chamada ácido oxalacético, ou oxalacetato. Só que você satura ele. Digamos que... Vou colocar um número absoluto para tentar ficar didático. Digamos que eu tenha 10 oxalacetato disponível. Então, eu tenho como usar 10 acetil. Em números absolutos seria isso. Só que, cara, eu tô quebrando tanta gordura, que eu não tenho só 10. Eu tenho 20 ácido graxo para ser usado. Então, sobrou ácido graxo. Eu consigo consumir, eu tinha 10 aqui, ó. 10 eu consigo jogar lá dentro do ciclo de Krebs. O que o excesso vai fazer? O que o excesso de ácido graxo, de acetil, vai virar? Corpos cetônicos. Corpos cetônicos. Então, vamos de novo? E é isso que dá aquele hálito, pô? Exatamente. Maçã podre, da né? maçã podre. Na verdade, nós temos 3 tipos de ácidos de corpo cetônico, que é o hidroxibutirato, acetoacetato e a acetona. A acetona é volátil. Então, ela exala. Gente, assim, vamos falar. Eu, de vez em quando, com certeza você também, tirando dúvida de aluno que não tomou café da manhã, quase 11 horas da tarde, quase 11 horas da manhã, sem ter comido nada, dá pra saber, você não tomou café da manhã. É uma loucura, gente. É uma loucura porque eu tô vendo que o índice, a glicemia dele tá baixa. Se a glicemia dele tá baixa a ponto de poder prejudicar até o cérebro, até no aprendizado dele tá ruim. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, tem que ter umas refeiçõezinhas aí. Então, dá para perceber quem que é. Aí, agora eu estou falando de uma patologia que despenca na prova e que tem, por consequência, hálito cetônico também. Apresenta muito na prova. O diabético.
diabetes e hálito cetônico acontece, e não é que não escova Não é o dente, bafo, né? não, gente. Porque às vezes a pessoa confunde. Porque às vezes tem pessoa que tem um cheiro de boca de, tipo, esgoto. É terrível. Se você conhecer alguém, você avisa pra ela. Eu conheci um cara uma vez, que eu trabalhava com ele um tempo atrás. É sério. Claro que tem muito tempo que eu não tenho mais contato com esse cara. Eu vou avisar. Ô, senhor, você tem uma boca de sério. esgoto. E foi a primeira vez que eu gravei aula na minha vida. Eu já gravei algo com ele. Não, meu é antes de te conhecer ainda. Antes. Não, aí você não acredita, não. Porque o cara, ele vinha colocar meu microfone. Na hora que ele vinha colocar meu microfone, eu tinha que tampar a respiração assim, ó. Ai, credo. E ficava assim, ó. E ficava assim até ele acabar de pôr o microfone. Até arrepiei, Na hora que ele acabar de pôr o microfone, eu fazia assim, ó. Sacou? Desesperador. Que horror, mas aí é bafo. Mas o negócio é bafo. E ele não sabia que ele tinha. É engraçado Tanto que um dia, acontece isso muito. Ele tem um irmão, que o irmão dele trabalhava com ele também. Um dia, ele chegou pro irmão dele e falou assim: ô, vai escovar. Você dá com o bafo, gente. Ele nem sabe. Olha que loucura. Ele percebe do irmão, mas ele não percebe. Vou fazer aqui uma tentativa de defesa. É porque muitas vezes não é de causa higiênica bucal. Muitas vezes vem do estômago, H. pylori, né? Acho que o dele era. Era. Esse dia pegou um ranço. Ele é um porco. Não, o cara é uma gente boa, o cara é gente boa. O negócio era difícil, era só conversar de perto, trocar uma ideia. Entendi. Ele vinha falar, você fazia. Com o aluno eu faço assim também. Eu vou saindo, senão que vem com bafinho. Pode ser até de corpo cetônico. Eu faço assim, ó. Entendi. Agora, qual que é a treta do corpo cetônico assim? Beleza, se for um pouco não tem problema. Mas se for muito, tem problema? Na verdade, se você parar pra pensar, ele pode levar até uma acidose, né? Fudeu, né? Porque é mudança de pH e as nossas enzimas são pH lábeis, elas são sensíveis. Então, é mudança de pH do contexto geral. Então, realmente não pode ter muito. Isso aqui é uma coisa muito louca. A gente tem hemoglobina. A hemoglobina ela tem afinidade pelo oxigênio. E uma sutil mudança no pH, Não, isso é lindo de se prova, fica hein? um pouquinho mais baixo o pH, ela diminui a afinidade pelo oxigênio e solta o oxigênio. Isso normalmente tende a acontecer lá distante do pulmão, nos tecidos. Mas se você, por acaso, tiver uma mudança sistêmica no seu corpo inteiro, aí você vai diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio e aí você para de transportar O2 de forma eficiente e morre asfixiado. Grave pra caramba. Grave pra caramba. Treta, né? Perigosíssimo. Ó, gente, o fato é o seguinte. Se cair diabetes relacionado a corpo cetônico, vocês vão ter que vir aqui e fazer, achar um emoji de alguém ajoelhado, rezando, agradecendo. Porque é um nível de aprofundamento muito grande, muito específico para poucas pessoas. Então, a oportunidade de vocês estarem vendo isso. E entender, na verdade, por que o diabético teria esse hálito cetônico? Nós temos 2 tipos de diabetes mellitus, né? Porque tem a diabetes insípidos que a gente não vai trabalhar aqui relacionado ao ADH. Boa. Mas a diabetes, quando ela é mellitus, explica para os meninos que eu sempre vejo você, eu não consigo não lembrar Ao pé da letra, assim, a palavra? Não, porque isso ajuda pra caramba. Ajuda. Eu, assim, dando aula de biologia, eu fui aprendendo isso aos poucos. Não foi de uma hora pra outra, não. Então, eu acho que você que é estudante, você não vai aprender tudo de uma vez só. Mas cada vez que puder, ajuda. Porque, olha só, você tem aluno que decora coisa que não faz sentido. Diabetes, ao pé da letra, é sifão. É sifão por onde atravessa alguma coisa. O atravessar quer dizer muito xixi. Então, qualquer tipo de diabetes, insípidos, mellitus, quer dizer que faz muito xixi. Pronto. Isso. Agora, se for um diabetes mellitus vem de mel. Quer dizer que no xixi vai ter glicose. E se tem glicose, é doce. Uma evidência de que tem alguém na sua casa com diabetes mellitus. É só ficar esperto. Começou a aparecer mosca e formiga no vaso do banheiro, pode ter certeza que tem alguém com diabetes. Com diabetes, perfeito. É isso mesmo. Teve uma vez, Poli, que estava na sala dos professores assim, e eu entrei no banheiro e vi que tinha formiga no banheiro um dia, rodando em volta do vaso. Aí depois eu fui lá, no outro dia, e vi de novo a formiga. Eu falei com a galera, tem alguém que tem diabetes aqui? Só para eu saber. A galera, não, ninguém tem. Eu falei assim, então, quem estiver sentindo alguma coisa, comecei a comentar com eles, a gente vai comentar alguns sinais que a gente tem que ficar atento, procura aí um médico, faz um exame de sangue, e aí um professor descobriu que tinha diabetes. Era ele. Era ele, por isso que estava cheio. Ele falou, lá em casa está dando também. Eu falei, então pronto. É a sua casa. Você está aqui, está na sua casa, formiguinha, tá lá. Você é o culpado. Pronto. Você descobriu 2 coisas, que eu tinha diabetes e ele estava mexendo fora do vaso. Exatamente. Aquelas microgotinhas vão espirrar. Não.
Doideira, né? Então, isso aí dá-se o nome de glicosúria. Junto com açúcar, sempre vai água. Então, isso aumenta a volemia. Não, aumenta o volume urinário. Então, é alguém poliúria. Isso, alguém que aumenta muito. Eu vou até colocar esse vocabulário. Eu ia colocar aumento da urina, mas vou colocar no vocabulário biológico mesmo, que é mais bonitinho, né? Massa. Então, eu tenho aqui, ó. Cadê meu pincel? É esse aqui. Então, tá. Poliúria. Então, é comum, né? Poliúria. Você vê o camarada fazendo muito xixi. Querendo vontade de fazer xixi toda hora. E por isso ele vai sentir sede. Poliúria. Quem faz muito xixi, né, pô? Bebe muita água também. Isso. E aí, aquela sede intensa. Ok. Agora, o bonitinho dessa história toda, que é onde que eu queria chegar, é nisso, ó. Se a diabetes, ela é tipo 1, então você tem uma baixa produção da insulina. Tá, daqui a pouco a gente vai até trazer possíveis causas. Diabetes tipo 2 é uma resistência à insulina. Boa. Resistência à insulina. Beleza. Quando eu falo de diabetes tipo 1, quase sempre uma destruição das células beta. As células betas lá do pâncreas estão sendo destruídas. E o que pode causar essa destruição? Pode ser uma doença autoimune, por exemplo. Foda, né? É difícil de resolver, é difícil de tratar. Um caráter genético muito forte por trás disso. Quase sempre manifestação de diabetes tipo 1 já aparece precocemente. Então, quando você tem uma criança com diabetes, é bem provável que seja diabetes tipo 1. E é isso, o seu sistema imune destruindo as células beta do pâncreas. Insulino dependente. Por quê? Porque ele vai precisar aplicar a insulina na dose ali que está sendo necessário. Agora, eu acho que você tem até um vídeo. Você quer passar um videozinho do vírus? Rola. Só pra galera entender por que o sistema imune começa a confundir. Peraí. Faz assim. De onde que vai vir a confusão, né? Legal. É uma confusão mesmo. A parada vai ser a seguinte, cara. Essa confusão é assim, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Imagina o seguinte. Imagina que você tem seus linfócitos, que são os linfócitos TCD8. E esses linfócitos, eles vão atacar invasores, tipo os vírus. Isso. E o seu corpo tem que aprender a atacar esses invasores. Então, quem mandou o linfócito TCD8 atacar foi o linfócito TCD4. Existe uma comunicação entre eles e o CD8 ele vai atacar. Aí o CD8 ele vai atacar um vírus. Ó. Ele aprendeu que existe na superfície do vírus uma estrutura que é uma estrutura estranha. Que é uma estrutura estranha que o seu corpo não tem. Só que aí, essa estrutura pode mimetizar, ela pode imitar ali, ó, uma proteína que fica na superfície da sua célula beta. Aí seu linfócito TCD8 começa a atacar os vírus e aprende que ele tem que atacar o quê? Aquela proteína. E como consequência, ele começa a atacar sua célula beta. E como consequência, ele começa a matar sua célula beta. E você vai diminuir a quantidade de célula beta. Como consequência, você diminui, pode até zerar a produção de insulina. Sem insulina fica difícil para você. Então, peraí, um vírus estimulou o nosso corpo a produzir uma resposta imune. A minha resposta imune deveria ser contra o vírus. Mas essa resposta imune teve um tiro que saiu pela culatra e começou a atacar também as células beta. Que nome que é dado para este evento? Mimetismo molecular. Então, o gatilho da diabetes tipo 1 pode ser viral? Pode ser viral. Até um vírus pode levar. Não, agora, as chances verdadeiras é que tem uma predisposição genética bem expressiva por trás. Beleza? Essa é a diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é aquela que, tudo bem, a predisposição da genética está envolvida, mas os comportamentos se mostram mais importantes. Entre eles, sedentarismo e obesidade. Vou tomar só o sedentarismo, ainda que magro, já é grave. Então, para de achar. Inclusive, ó, obesidade. Alguns estudos mostrando que hoje se morre mais de doenças decorrentes do sedentarismo do que de fome. Mais de doenças resultantes da obesidade do que da própria fome. Tem alguns casos onde estão fazendo comparações onde se morrem mais pessoas por doenças decorrentes do sedentarismo e obesidade do que do tabagismo. Não. Então, para de achar pandemia, né? que por você é magro, tá ok. Magro, sem fazer exercício físico, que seja mais gordinho fazendo exercício. Essa é a regra. Sabe o que eu penso sobre exercício físico? Eu penso assim, ó, que a gente vai envelhecer. Todo mundo vai envelhecer. Você pode envelhecer bem ou pode envelhecer mal.
Se você é uma pessoa que envelheceu e não consegue sentar no vaso, depois levantar do vaso, sua qualidade de vida piora. E se você é uma pessoa que consegue sentar, levantar, caminhar, até bem mais velho, sua qualidade de vida é ótima mesmo sendo mais velho. Perfeito. Então, é uma coisa assim que é o mínimo que a gente pode programar. O difícil de programar é porque não é uma coisa imediata. Então, e uma coisa também, quem nunca praticou esporte, quem nunca fez, para começar é muito difícil. Então, tem que começar aos poucos, tem que ir devagarzinho. Porque quem já faz, adora. É impressionante. Todo mundo reparou, todo mundo que pratica esporte adora. A gente tem uma sensação incrível de praticar esporte, é gostoso, faz bem, a gente sabe que faz bem para a cabeça. É. Eu comecei a nadar, eu sempre nadava quando era novo, mas eu comecei a correr mesmo, assim, gosto de correr hoje, para ficar bem emocionalmente. É impressionante, Não, o tanto que faz bem para a cabeça. E aí para a cabeça no sentido emocional e para a cabeça no sentido de memória também. Já foi confirmado angiogênese, que é a formação de novos vasos no tecido nervoso, ali entre as células do tecido nervoso, ou seja, ele está levando muito mais sangue, muito mais oxigênio, muito mais nutriente para um cérebro que, no seu caso, está precisando ser aprovado em medicina, precisa estar funcionando muito bem. Então, eu estou falando de memória, eu estou falando de concentração, de capacidade de aprendizado, estou falando, claro, de evitar a depressão. Tem um estudo, por exemplo, que saiu na revista Piauí, que ele mostra que projetos que desenvolveram esporte diminuiu drasticamente a evasão. Isso por quê? Porque diminuiu a depressão, diminuiu problemas de ansiedade, que é muito comum, e aumentou a capacidade do menino assimilar conhecimento, tornando a situação mais leve. Porque aprender realmente exige esforço, mas pode ser mais leve se você tem uma facilidade. O exercício físico pode te ajudar, inclusive, nisso, né? Sem contar com os hormônios. Eu estou falando de endorfina, serotonina, de um monte de hormônio que está ali por trás. Maravilhoso. E aí, gente, vem comigo. Quando eu penso... Aí a gente falando de exercício físico, ó, quando a gente... O músculo, ele é um grande dreno de glicose. Então, ele para diabetes, cara, quem é diabético não tem que discutir que o exercício físico tem que fazer parte. Porque eu estou falando de uma doença que está levando a alta glicemia. A pessoa tem um sangue doce, não é? Ele não tem não é hiperglicêmico? Beleza. E eu quero que ele seja hiperglicêmico? Não, porque não leva à arteriosclerose. Inclusive, enrijecimento de vasos, por exemplo, do néfron. Você já pensou, turma? É por isso que uma pessoa, uma hora... sem tratar diabetes, tem deficiência renal. Começa a entrar na hemodiálise. Pressão alta, né? Pressão alta, fica etc. alta. Imagina o tanto de glicose no seu sangue. Atrai mais líquido para o seu sangue, a pressão sobe, aí você tem lá arteríolas bem pequenininhas, capilares bem pequenininhos lá, que tem a ver com o seu rim, com sob pressão altíssima o tempo inteiro. Uma hora a coisa dá vai errado. desandar. E aí, cara, se eu faço exercício, eu tenho muito músculo, eu tenho um tecido que... drena muito essa glicose, degrada essa glicose. Então, tem que fazer. Então, pronto, ó. Na diabetes, se o menino não consegue, seja porque é de 1 ou 2, ele não consegue pegar a glicose que está no sangue e levar para os tecidos, olha aqui, esse caminho aqui, ele não está conseguindo fazer... Então, ele está sendo obrigado, só para a gente vincular com o nosso assunto anterior, ele está sendo vinculado a manter essas células por lipólise, destruição muito de gordura. Essa lipólise, naquele exemplo anterior, vai aumentar corpos cetônicos, foi o que a gente falou. E por isso que o diabético vai ter hálito cetônico. Excesso de lipólise, de emagrecimento, ácido graxo, muito corpo Aconteceu cetônico. Uma coisa super triste, assim, há uns dias atrás, que tinha um cara que ele estava um pouco desorientado e ele bateu o carro. Você viu isso agora? Não. Ele bateu o carro. E no que ele bateu o carro, ele estava confuso. Ele estava muito confuso. E ele era diabético. Então, muito provavelmente, ele estava tendo uma cetoacidose. E aí, o que a polícia pensou? Ele está confuso, sentiu um hálito diferente, achou que era o hálito de álcool, confundiu. E achou que o cara estava bêbado. Sabe o que eles fizeram? Prenderam o cara. E aí o cara morreu na cadeia. O cara morreu. Então, ele tinha que ir para o hospital. Não, prenderam porque você está confuso e com hálito de álcool, está bêbado. Prenderam, o cara morreu. Nossa Senhora, olha para você ver. Que desastroso. Tem um negócio aqui que eu gosto muito de falar. Que na verdade vai ser uma das minhas apostas, com certeza lá nas lives das apostas eu vou querer falar sobre isso, lá no nosso plano de revisão. Então, mais uma vez, tá, gente? Nós vamos fixar aqui um link de um grupo para quem tem interesse em estar dentro da nossa revisão. Ela não é vendida, então não tem como você comprar. E você tem acesso livre para quem quiser. Também não, é para quem é convidado. Normalmente, e eu acho mais do que justo, a gente dá o privilégio de ter
capacidade de convidar alguém, os nossos alunos. Então, Claro. cada aluno nosso ganha 2 convites e eles escolhem quem vai entrar dentro dessa plataforma. Vocês estando aqui desde sempre, vocês fazendo parte deste grupo, sendo um dos primeiros, mostra que é um cara de bastante empenho. Então, qualquer convite que a gente conseguir a mais, sobrou dentro da plataforma convites, a gente disponibiliza para vocês que está dentro desse grupo. Maravilhoso. Combinado? É um jeito também de valorizar essa turma que está aqui com a gente, né? Ótimo. Então, um presentaço. E ele começa dia 15 de setembro. Então, uma revisão que dá para fazer com muita calma, muito bem feita. Olha uma das coisas que eu quero muito na prova. Tecido adiposo amarelo e marrom. Nó, isso é muito legal. Browning. Esse termo tá entrando na moda. Esse Estão termo... conseguindo o sonho, né? Não. Nossa, gente, isso é lindo demais. Olha que coisa bonitinha. Vamos falar de tecido adiposo amarelo. É um tecido unilocular, é um tecido cujas células, elas são quase 100% ocupadas por um gotão de gordura. Você pode chamar de tecido amarelo, pode chamar de tecido branco ou unilocular. Esse tecido, ele tem como principal finalidade estoque de gordura. Que é bom também, né? Que é um isolante térmico. Legal. Agora, um outro tecido que a gente tem dentro desse contexto aqui, deixa eu ver se eu acho um marronzinho aqui assim. Não pode ser tão escuro, senão E não dá muito uma coisa contraste. louca, que o número de adipócitos do tecido amarelo é definido quando você é jovem. Então, praticamente, você não aumenta assim, a quantidade depois que está mais velho, nem diminui. Então, para você engordar e emagrecer, é esvaziar ou encher seu adipócito. Você vai colocar mais lipídio, menos lipídio. Só que também, se você tem muito, já fica um pouquinho mais difícil, né? Você teve muito a vida inteira, enche mais fácil, né? É. Eu fiz de azul porque o marronzinho... Achei que você estava confundindo, Paulo. Fiquei preocupado. Porque o azul... é porque o marrom ficou muito pouco contraste no fundo preto. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho várias gotículas de gordura aqui assim, ó. Então, ele é multilocular por causa de várias gotículas de gordura. E entre essas gordurinhas, assim, existe a mitocôndria. Eu vou dar um zoom na mitocôndria aqui assim, ó. Seta gorda é zoom, né? Ó, isso é mitocôndria. Então, ele tem muita mitocôndria que dá um aspecto mais acinzentado. E aí, eles deram uma forçada e chamou de tecido marrom. Quem que classicamente tem tecido marrom? Os animais que hibernam, que é bem importante para a geração de calor durante esse momento, né, que eles estão ali hibernando. E os recém-nascidos têm bastante também, né? O que é ótimo para manter a temperatura deles e que dificilmente a mãe e o pai aceitam que Não o bebê... aceita. Não aceita. Pega o menino que acabou de nascer, tá cheio de tecido marrom, que produz calor pra caramba, e coloca nele. Número 1, primeiro colocar fralda. Número 2, coloca um body. Número 3, luva, gorro, um casaco, e enrola numa manta. E a touca. E a touca. Aí o menino chora, fala assim, eu não sei por que tá chorando. Gente, ele não tá Ele tá aguentando, tá assado ali dentro. Você Ele tira tá a roupinha cozido. do neném, tá molhado, com aquele cheiro de azedo, você sente neném. Ô, dó. Que isso? Mas super real, gente. É muito comum você chegar ali no berço, cara, você vai tirando um pano, vai tirando o outro. O mais difícil é achar um menino. Então, depois de ter 13 camadas, tinha um menino lá dentro. E ele tava chorando, por que será? Porque tá cozinhando. Aí você fala, não, mas tá frio. Do seu padrão de frio. Isso por quê? Porque como ele tem muito tecido marrom, as mitocôndrias do tecido marrom apresentam, algo muito especial. Aqui que vem a minha aposta. Legal demais. Isso é muito legal. Aqui são as cristas mitocondriais. Isso é muito doido. A gente tem os citocromos aqui, né? Que vai fazer a cadeia de elétron. E o que eu espero? O que é o normal? O que inclusive já está batido na prova? É que a última aqui, ó, a última proteína que vem aqui é a ATP sintase. Então, ela tem por função produzir o ATP. Então, mitocôndria é quem? Por meio da quebra da glicose, da quebra do lipídio, produz ATP. E essa molécula chamada ATP sintase tem uma importância muito grande dentro desse contexto. Só que, agora eu vou lá, vou apagar. Quando eu falo vou fazer de vermelho porque combina com o que eu quero falar. Quando eu falo de mitocôndrias do tecido marrom, não é a ATP sintase que entra em cena.
Aqui eu vou usar o termo que eu já vi na UERJ, termogenina. Boa. Então ela troca, ela substitui a ATP sintase pela termogenina. Então substitui a produção, o tipo de energia. Não é mais ATP, energia química, para a produção então de calor. Então o que eu estou vendo que essa mitocôndria está fazendo? A função dessa mitocôndria é pegar a glicose ou até mesmo lipídio, claro, jogar na respiração celular para gerar calor. Então, esse bebezinho que está passando calor, ele está passando calor porque ele tem muita mitocôndria geradora de calor. E tem que mamar muito, porque ele precisa de muita energia. E Perfeito. ele dissipa uma parte como calor. Perfeito, perfeito. Beleza. Então, é muito... Agora, olha que coisa linda para quem está emagrecendo, já que a gente está focando muito nesse lifestyle, nesse emagrecimento, etc. Cara, pegar gordura e transformar em calor é literalmente jogar a sua banha pro espaço. Nó, que maravilha. É pro espaço, porque infravermelho vai para o espaço. Pegar a minha banha e jogar pro espaço. É isso que o tecido marrom faz. Então eu quero preservar meu tecido marrom. E agora nasce a esperança da gente começar com... Agora, porque até então eu tenho esse tecido marrom enquanto eu sou recém-nascido. A partir daí é o amarelo. E o amarelo já não tem tanta função assim de quebrar a gordura para gerar calor. Não é. É que você vai crescer, vai ficar grandão. Tanto que você tinha quando você era neném, praticamente é o que você tem quando você é adulto. Só que o seu corpo tá gigante. Então, proporcionalmente, você não tem quase nada mais de marrom. Maravilha. Agora, turma, o que vai entrar aí para quebrar o Mondiaro no mercado? Como é que ela chama? Nossa. Eu esqueci o nome de novo. Calma aí. Eu quero algum medicamento, você já pensou nisso? Que converte o nosso amarelo atual em marrom? Retratutida. Retratutida pode ser uma tentativa disso. Na verdade, a nossa busca é por isso, de conversão do tecido amarelo em tecido marrom. Dificilmente ele vai virar um marrom. Mas ele pode sumir um meio do caminho chamado de bege. Ainda assim, a gente chama de brownie no sentido de amarronzá-lo. Amarronzá-lo. É estranho esse termo, mas é isso. E aí, quanto mais amarelo virar marrom, significa que mais termogenina, mais quebra de gordura para geração de calor eu vou ter, mais lipólise eu vou ter, mais emagrecimento eu vou ter. Um sucesso. O que a gente sabe? Que hoje o glucagon faz parte disso. Então, o novo medicamento, que é a nova esperança, ele tem um agonista do glucagon. Por isso que ele vai ajudar nesse amarronzamento do meu tecido amarelo. Agonista de 3 coisas agora, né? Do GIP, GLP-1, GIP... do GLP-1 e do glucagon. E glucagon. Então, ele é triplo agonista. Então, ele é mais eficiente do que os anteriores. Mondiaro, Ozempic. Ozempic, maravilha. E esse processo que está rolando aqui, só para a gente dar um nome para isso, está acontecendo um desacoplamento da fosforilação oxidativa. Porque parece a termogenina um palavrão, é né? uma desacopladora. É. Pensa assim, ó, fosforilação, adicionar fosfato, fazer ATP. Oxidativa, alguém oxidou. Tipo quem? O NAD, lá na cadeia respiratória, libera o elétron. Então, nesse caso, ao invés de gerar ATP, como tem o desacoplamento pela termogenina, libera calor. Que lindo! Agora posso falar um outro negócio que aí, assim, cara, já para caminhar para o nosso fim brilhante. Quer ver um negócio? Se você faz exercício físico e a aula vai casando. Olha que lindo. Se você faz exercício físico, quebra essa maldição do sedentarismo. Ao contrair o músculo, você produz um hormônio chamado irisina. Opa, irisina. Irisina é um hormônio que vai conseguir converter também o amarelo em marrom. Quanto mais contração muscular, mais irisina, mais browning, mais conversão do amarelo em marrom, mais facilmente você emagrece. Então, se imagina que se você tem muita massa muscular agora, e por uma lesão, ou sei lá, por qualquer motivo, você passa um mês sem fazer nenhum exercício físico, parado. Eu tenho baixa massa muscular e fico um mês parado. Ainda assim, você emagrece mais do que eu. Só de você ter mais massa muscular, mesmo parado, você já emagrece mais do que eu. Por quê? Porque o seu músculo
O seu músculo, primeiro que ele consome Metabolismo mais glicose, mais acelerado. Metabolismo mais acelerado. Então você já consegue. E aí, É o cara que é rasgado, que vai pra praia, fica 10 dias tomando cerveja e volta mais magro. Ele perde massa muscular, perde tudo, que é mais magro. Não é? Fica triste, vai perder massa muscular. Olha que Mas lindo. o outro ganhou, foi tudo. Tudo. Agora, Menos massa muscular. Você quer ver uma outra loucura? Eu tô te falando que exercício físico aumenta a irisina. Beleza. Então, já entendeu por que você vai emagrecer. Mais tecido marrom, exercício físico. Mas se é a contração muscular que aumenta a irisina, por exemplo, essa sala é porque James só pensa nele. Tô morrendo de frio. Porque tá vendo um vento aqui. Mas eu reclamei em algum momento? Não. Porque eu pensei, o frio pode me fazer contrair o músculo. Eu achei que você ia falar assim, eu não reclamei por quê? Porque Mas eu eu tô escolhi meu arrepiada. próprio estímulo. Olha eu, que é blusa de quase uma lã. Ah, professora, você tá falando, peraí, que o tremor de frio também leva à produção de irisina? Tô. Também ajuda na produção de tecido marrom? Tô. Portanto, sentir frio? Emagrece. Tomando Coca-Cola, não. Mas, na teoria, emagrece. Inclusive, tem casos que mostram assim, a dose de irisina que você produz com 15 minutos tremendo de frio equivale a 1 hora de andar de bicicleta. Você tomou tudo aí, Poliana? Não tomei ainda, não. Até agora. Ah, mas claro, tô falando. Aí o menino fica obcecado em fazer o quê? Agora eu faço flexão dentro do freezer, não é assim? Porque aí você seca. É exercício físico no gelo. Mas é claro, gente, faz sentido isso. Quer ver um negócio? Você emagrece mais no frio. Automaticamente, se você fizer uma dieta no inverno, você tende a secar. Com efeitos muito mais rápidos do que no verão. Só que é muito mais difícil fazer uma dieta no inverno do que no verão. Até porque você está com muito mais fome no inverno, já que você está gastando toda a sua reserva energética com calor. Qual que é o padrão de comida, gente? De comparar as comidas de inverno versus verão. A comida de verão, como você está gastando pouca energia para geração de calor, porque não precisa, é verão, saladinha com frango grelhada. E a comida de inverno? Como é que é a comida de inverno? Comida de inverno é vaca atolada. Comida de inverno é feijoada. Comida de inverno, ai, gente, é tudo de bom, é gordurada da boa. Então é mais difícil. Se você quiser emagrecer mais rápido, faça dieta no inverno. E eu te aplaudo, porque não é fácil. E se você quiser emagrecer mais rápido, faça igual a Poliana, que não consome carboidrato de jeito nenhum. Nem Não, combinando. eu como, Ela tomou nada. A latinha tá cheia. Mas eu é que ia eu falei medir a glicemia muito, dela, nem não vou tem medir. Nem vou medir, porque vai dar baixa, não tomou nada. Aí depois vai, não tomei. Ela tá pensando assim, não vou tomar de jeito nenhum esse negócio aqui por causa que... Não, mas é que aí virou uma tortura. Você regaçando o negócio e tendo que tomar Coca-Cola. É quase... Que paradoxal isso. Oh, mas muita coisa que a gente falou hoje. Maravilhoso. Que você... Maravilhoso. Eu preciso de um feedback de vocês. E esse feedback ele se torna extremamente relevante quando o comentário tem um valor conteudista. Então, a minha pergunta é, de tudo que vocês ouviram aqui, o que para você teve mais valor? Onde teve aquele insight? Cara, essa informação para mim foi ouro. Isso nos dá um grande indício do que vocês precisam. E com base nisso, a gente consegue, inclusive, já aprimorar para os próximos episódios. E lembrando que o nosso objetivo principal é te ensinar e te fazer gostar das coisas. É porque a gente gosta muito disso que a gente está fazendo, que a gente gosta de estudar. Por exemplo, assim, todo dia que eu pego para estudar alguma coisa, eu aprendo coisa nova. Então, assim, para sempre você pode aprender. Estudar é uma coisa que é eterna. E é muito legal. Só que no começo é muito difícil. Depois fica mais fácil. Tipo assim, você vai aprender a tocar violão. Aí chega a primeira aula de violão, achando que vai arrasar. Você chega lá e fala, drem, drem, drem. Tem graça nenhuma. Seu dedo dói, você não consegue fazer nenhuma posição, não toca nenhuma música. Ou você tem um esforço grande, no início principalmente, para ter uma base e começar a desenvolver alguma coisa e ver que está sendo produtivo, ver que está sendo legal. Tocou uma música numa festa, que legal, parabéns. Até isso daí tem um espaço grande. Legal. Depois você aprende e quanto mais você aprender, mais fica legal. Maravilha. Então, mesma coisa com o estudo. Quanto mais você aprender, mais vai ficar legal. Então, tente aprender cada vez mais, aprender sempre. Todo dia você aprende alguma coisa. Isso é bom para sua cabeça pro resto da sua vida. Uma pessoa que aprende sempre, ela envelhece bem, ela envelhece com memória, ela envelhece com cognição. Então, isso é muito importante. Tenta, então, colocar prazer. Coloca prazer nisso e tenta fazer isso sempre, que você vai ver o tanto que você vai evoluir, o tanto que vai ser legal para você, que isso faz parte da nossa vida, né? Maravilha, que lindo. Tamo junto. Amei.
inaugurar o BioTPcast com um tema incrível, lifestyle. Esses meninos, eu tenho certeza que gostaram. Estamos extremamente abertos para fazer sugestões. Pode anotar aqui para mim, tá bom? O que você quer ver a gente comentando com o nosso nível de aprofundamento no viés, te fazer aproximar da aprovação. E não esquece, a gente tá só te esquentando, que a revisão vem aí e o pau vai quebrar. A gente vai ver tudo que vai cair nessa prova de novo, quero todo mundo arrebentando, todo mundo junto com a gente. Amém! Valeu, gente! Valeu! Tamo junto!